Olá, iluminados, tudo bom? E aqui a gente vem começando, iniciando, startando o primeiro vídeo de uma coleção que está vindo por aí. E aí eu estou a convite dessa coisa maravilhosa, dessa pessoa rara, né, que Deus me trouxe. E aí a gente vai bater um papo bem especial, bem bacana, sobre um vídeo que viralizou recentemente, né, sobre o assunto obesidade. E a gente vai tratar também sobre hábitos, sobre comportamentos, emoções, com muita ciência, mas também com muita leveza. Então vocês vêm com a gente aqui, que aqui vai ser um lugar muito rico. Então vocês já pegam, já se inscrevam lá no canal, tá certo? Porque esse é só o primeiro de uma série que vai acontecer. Vocês peguem também, ativem o sininho, tá certo? E tudo gratuito, conhecimento 0800 de qualidade, com embasamento científico, meu filho, não é em qualquer lugar que você encontrar, não. Então vamos juntos. Pegar o remédio que tu precisa, tu tem que encarar essa gente escrota. É uma escolha ou não, encarar? Não entendi, desculpa. Pra pegar o remédio que tu precisa pra se salvar, tu tem que passar por esse processo de encarar essa galera escrota. Sim. É uma escolha encarar ou não. É uma escolha trocar de academia. É uma escolha treinar em casa. Você não treina em casa, com o seu próprio Mas é corpo. muito mais fácil falar assim quando você não tem predisposição Não, pra veja ser só, só. eu estou te dando opções e pra cada opção que eu dei pra salvar a tua vida, tu colocou uma dificuldade a mais. Sabe o que é isso? Eu sei, mas isso é outra coisa também cientificamente falando. O seu sistema de recompensa já está desajustado. É mais fácil, concorde comigo, eu pedir demissão do que continuar no emprego. É mais fácil eu dizer que pra mim é continuar do jeito que eu tô, do que me entregar um pouco mais. Eu não tô dizendo, irmão, que é fácil. Eu tô dizendo que pode ser feito. Eu não me entrego, mas as barreiras que vão aparecendo na minha, acredito que na vida da maioria aqui, não deixam a gente chegar lá com mais facilidade. Concordo plenamente, Entendeu? concordo Mais plenamente. facilidade. Concordo plenamente. Agora vamos lá. Dentro dessa falta de facilidade, qual o seu grau de contribuição nisso? Eu vou pra... Opa. Primeiramente, eu não tô gordo, eu tô inchado. Tudo que eu como, me incha. Sabe como é que a gente chama isso? Dentro do campo Esse médico. foi Se você muito parar pra ver, só, eu vou descrever o seu rosto, posso? Eu não Ele tô está gordo, inchado, eu tô ele está inchado. inflamado, e ele está avermelhado, e ele está oleoso, concorda? A gente chama esse cara de cardiopata. Você tá todo vermelho. Não, eu tô bronzeado. É diferente. Só o rosto e o pescoço, né? É diferente. Peço perdão. Tô bronzeado. Entende? O que isso quer dizer? Não necessariamente eu tenho que estar imenso pra gerar comorbidade. O meu corpo ele começa a se formar. Quem é obeso aqui, antes de ser obeso, tava com sobrepeso. Antes de estar com sobrepeso, foi gordinho. Eu nasci gordo, Isso foi aumentando. eu nasci inchado, então. Pode ser uma característica genética sua. Não, mas eu sou único da família gordo. Você pode ser adotado também Pode agora? Eu não sei. Pô, eu nasci gordo, Eu não sabe? Foi assim. Eu não sei, mas eu... Mas me fala por que você discorda sobre ser uma escolha. Porque, tipo, o meu corpo, o corpo de qualquer um aqui, não é a mesma coisa. Me Ele diga não uma faz a mesma coisa, nós dois agora. Você, Me meu corpo, conta. eu, meu Eu corpo. odeio correr. Mas me conta uma coisa. Me fala como é uma rotina alimentar do teu dia normal. O que é que come no café da manhã? Não minta, não. Eu gosto de refrigerante. Não. Refrigerante de manhã, de Tá tarde, bom. de noite. Então isso é uma escolha ou não? Não gosto de suco. Mas a vida é sobre fazer o que gosta ou sobre fazer o que tem que ser feito pra ser uma Eu pessoa acho que a melhor? vida tem que fazer o que você gosta. Então, Que fim de papo. Exatamente. Mas você vive no filme da Disney, meu amigo. A vida é fazer o que gosta? Sim. Não, nossa obrigação aqui somos sermos pessoas melhores. E se der pra ser feliz, incrível. Mas então, ser uma pessoa melhor é respeitar os outros corpos. Mas eu respeito os outros corpos. Quando foi que você me viu desrespeitar um corpo? Me diga. Não, só me diga quando. Agora há pouco você fez isso. Quando eu descrevi. Gente, um assunto que eu trabalho muito na terapia, com pessoas adultas, mães e pais, enfim. Ah, porque eu quero fazer o que eu gosto. Gente, quem faz o que gosta, né? O que faz. E se for possível, né, é beber. Né? Quem faz o que quer na hora que quer é beber. Isso porque se a mãe já estiver estressada, o cuidador já estiver estressado e quiser se liberar daquela birra, né? Pessoas adultas fazem o que é preciso, não é? Ou pessoas que têm alguma dependência, algum vício. Aí a pessoa que tem algum vício não tem impulso, tem toda uma questão neuroquímica envolvida, e aí faz o que quer, mas também tem as consequências sobre a própria vida. Sim. Adulto, gente, pare de viver nessa ilusão que o mundo a gente pode fazer tudo, mas nem tudo É benéfico mesmo, né? Assim, porque, por exemplo, eu vendo esse relato dele, eu fico pensando sobre as coisas que eu acreditava que me faziam bem Uhum. e como hoje eu ainda faço coisas que eu me sinto bem, só que de maneira que é a mesma coisa de você, por exemplo, trocar o refrigerante por um suco. Ele deu exemplo. Ah, porque eu amo refrigerante e não gosto de suco. Tá, só que você tem o poder ali de entender e de escolher que o refrigerante não faz bem e o suco faz, sabe? Então, o refrigerante vai lhe fazer bem somente naquele momento, mas lá na frente você vai ter uma consequência. E o suco, ele pode lhe fazer bem também, pode não fazer tão bem, porque você já vem com uma mente, né, trabalhada naquilo. Eu, por exemplo, tem anos que eu não tomo refrigerante Sim. e eu me sinto muito bem. A gente Sabe? pode tudo? Pode, dentro das suas condições, Sim. dentro das condições culturais, locais que você tem, você vai avaliar o que você pode. Agora, esse contexto da pessoa achar que é livre para tudo, não Não vá é. nessa historinha. Não vá, porque... Pode até ser, né? Mas aí tem consequências. Amigo, não, sabe por quê? Quando a gente fala que a gente precisa escolher, escolha já tira da gente esse senso de liberdade Sim. que as pessoas trazem. Tem, é. Porque traz a liberdade como algo utópico.
Não, eu tenho que escolher. Né? Eu lembro, eu tive um professor de ética em um curso técnico na Cruz Vermelha Brasileira, que eu fiz ainda jovenzinha, Sim. durante o ensino médio. Que eu era muito jovenzinha, e ele falou assim, que na vida a gente tinha duas certezas na vida. Uma era a morte, né? Sim. Então, uma das certezas que a gente tinha é que todo mundo ia Morrer. e uma outra certeza é que todo tempo a gente faz alguma escolha. E que toda escolha, então, vai gerar uma consequência. Do mínimo, da coisa mais simples à coisa mais complexa. Da escolha da cor do meu batom, da escolha de como você vai usar o seu visual, o seu cabelo, o seu óculos, a roupa. E aí, quando eu escolho algo, eu tô abrindo mão, tô perdendo outro. Outra. Então, eu sou livre para ter tudo? Não. Eu tenho um caminho ou outro. Eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo. E aí, de acordo com esse caminho que eu escolho, eu adulta, eu vou ter consequências. Sim. Eu vou ter consequências. E eu tenho que estar amadurecida para assumir essas consequências e viver com elas de uma forma a entender que eu posso também mudar a rota. Sim. É ter essa clareza de que eu posso estar o tempo todo escolhendo. E outra coisa, gente, a gente não nasce engessado. A gente não é engessado. Todo dia nós somos pessoas diferentes. Então, até o último dia, do último suspiro, você é uma pessoa nova. Você pode se reinventar. Verdade. Você pode se reinventar. Desculpe a empolgação. Não, é isso. E o seu corpo, mas você disse, eu tô inchado. Não, mas beleza, não, na sua rede social, você acabou de postar um vídeo. Falando o quê? Você. Antigordo? Antigordo? Onde você viu isso, antigordo? Nessa Essa minha camisa aqui? Ô, coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o maior... Não, vou te falar agora o que é isso aqui. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Obrigado. Isso aqui é o maior movimento de combate à obesidade da América Latina. Já salvou mais de 90 mil pessoas nos 3 anos que ele existe. Está em processo jurídico agora para se tornar uma ONG e entrar com serviço público nas prefeituras do Brasil. Qualquer pessoa que entrar na Anti-Obesity tem acesso a dieta e a treinamento gratuito. Sabe quem criou? Você? Exato. Tá, mas quem falou que eu quero ir fazer? Eu não disse que você quer ir. Você me disse que isso aqui significa coisa que não significa. Beleza, mas o meu corpo... Então, quem julga quem sem conhecer? Eu não, você chegou dizendo que isso aqui é errado. Mas explicou esse símbolo? Apoiar o Anti-obesidade, o nome do movimento é anti-obesity. O nome do movimento é esse. A ideia é combater a obesidade. Existem várias formas de te trazer à luz da consciência. Medo, dor, constrangimento, né? Depende da narrativa com a qual você vai se identificar. Quando você chega pra mim e diz, eu sempre fui assim, tudo bem, mas não é porque você nasceu de um jeito, você tem que morrer desse jeito. Você pode mudar. Todo mundo aqui, quem nasceu pobre, vai morrer pobre. Eu vou envelhecer E a pergunta é, se Deus quiser. e se Deus quiser e você ajudar, né? Mas olha só, Edgar Vivar, é o senhor barriga, né? Gabriela. Conhece? Tá obeso até hoje, não morreu? Mas ele quer pegar uma pessoa do Chaves e usar como exemplo aqui o trazer lá, nem Hulk colocou a cara do Hulk ali. Ele não tá ajudando vocês. Pois sim. Mas veja só, vamos lá. Vai ter esse tema aqui mais pra frente. Existem pessoas que fumam e não tem problema cardiorrespiratório? Tem. Então pode dizer que cigarro não faz mal? Pra aquela pessoa? Não. Obrigado. Falar um pouquinho sobre contágio social. Teve aqui um participante, né, que trouxe um contexto rápido sobre o ambiente dele, né? E aí eu lembrei de um tema que a gente trabalha muito dentro do contexto comportamental, né, na psicologia, que é sobre contágio humano. Sim. Então, obesidade é contagiante. Contagioso. Porque o que acontece? Nós, humanos, nós somos muito fracos biologicamente. Fracos. O chimpanzé que bate no máximo na cintura de um homem adulto, se ele der uma dentada no braço de um homem adulto, ele arranca com uma única dentada. Nossa. Tamanho é a força dele. E se pendura, né? São animais que conseguem estar em árvore, ou seja, a gente mal aguenta o peso do nosso próprio corpo. Uma formiga é capaz de carregar 100 vezes o peso dela. Então, desde os nossos ancestrais lá atrás, né, quando se tornou eretos, aí depois foi evoluindo, né, para abilities, até chegar sapiens e sapiens sapiens, ou seja, demorou muitos anos para isso. O que acontece? A gente desenvolveu, né, o sapiens sapiens, desenvolveu essa área do cérebro, né, que é o lobo pré-frontal, que é onde nos permite as conexões humanas. E nessa região, a gente tem neurônios chamados neurônios espelhos. E aí, qual é a importância desses neurônios espelhos? Ele faz com que a gente seja atraído e que possamos atrair pessoas semelhantes, próximas. Sim. Porque se eu atraio você para mim, são duas pessoas, né? Duas não é mais forte do que uma? É. E se eu atraio uma centena? 100 não é mais forte do que um? Sim. Pronto. E outra coisa, eu não consigo, para sobrevivência da minha espécie, eu não consigo tudo sozinha para que eu sobreviva ao meio. Então, eu não consigo, ao longo de um dia, caçar, coletar, criar abrigo, criar roupa, e aí a perpetuação da espécie, né? Não consigo criar a prole, eu não consigo fazer isso sozinha. Sim. Então, eu preciso de um grupo
né, de um bando para que isso seja possível. Então, sendo assim, eu tenho condições biológicas, né, também de programação, tenho neurônios específicos que permitem essas conexões. Só que para poder eu me sentir fazendo parte daquele grupo, eu não preciso ser igual àquele grupo. Sim. Preciso ser igual. E aí, o que é mais fácil dentro do que a gente já conversou aqui sobre as nossas cargas genéticas, sobre sermos poupadores? Não é muito mais fácil para o nosso cérebro, eu estou falando dentro de um contexto que não é consciente, a gente está tomando Sim. consciência agora porque a gente está estudando, debatendo sobre isso. Então, a partir de agora, ninguém pode saber que não sabe disso. Não. Então, só para vocês entenderem o neurônios espelhos, sabe quando alguém boceja e você boceja junto? Sim. Significa que você tem uma conexão com aquela pessoa. Você se identificou com aquela pessoa e se a pessoa bocejar de novo, é que ela se identificou com você. É até estratégia para alguns ambientes você saber se a pessoa está te olhando ou não, se está te seguindo ou não. Você finge que está bocejando. Se a pessoa esboçar algum bocejo, é porque ela está te observando há muito tempo. Então, o que acontece? Esse contexto desses neurônios espelho faz com que a gente se socialize, né? E aí, com isso, eu tenho ali toda uma necessidade de grupo. E dentro dessa linguagem ainda de contágio social, né? Depois a gente vai colocar na descrição todas as referências, tá certo, gente? É dito que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Nossa. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. E outra coisa, até o 7º nível daquelas pessoas que eu me relaciono, ou seja, por exemplo, eu me relaciono com o Dalmi. Aí Dalmi tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo. Até o 7º nível de amizade compromete o meu comportamento. Passada. Vai me contaminar. Porque o que ele é a média dos 5 que ele se relaciona. Eu sou uma só. Então, eu sou 1/5 desse cálculo. Eu sou 1/5. E os outros? Com quem que ele está andando? E acaba influenciando aquilo que eu sou também. Porque ele me traz uma dica daquilo que ele aprendeu com alguém, que a gente não aprende nada do nada não, meu amigo. E aí, a gente hoje, com rede social, a gente extrapola para rede social. O que você está consumindo em rede social? Qual é a média daquilo que você consome? Porque essas pessoas, esses influenciadores, eles também estão modulando o seu comportamento, eles também estão te contaminando socialmente. Então, se eu tenho necessidade de mudar um comportamento, principalmente algo que é muito difícil, que é emagrecimento, meu amigo, primeira coisa é mudar o ambiente. Ah, mas eu tô dentro da minha casa, minha família come muito mal. Chega e pede ajuda e explique que é pro bem de todo mundo. Se não entender, meu querido, lamento, você vai ter um esforço maior, porque é muito difícil. É muito difícil. Se você não mudar o ambiente, não mudar a percepção das pessoas daquele ambiente, de fato o custo vai ser muito maior. Verdade. E eu sou muito prova disso, né? Assim, fazendo esse paralelo, porque a forma de alimentação da minha casa era totalmente diferente da minha. E hoje, por exemplo, quando eu viajo muito, quando eu volto para casa, minha mãe já entende, né? E ela já traz isso para ela também, né? E aí, isso reverberou em tudo na minha vida, desde o álcool, que hoje, inclusive dia 7, faz um ano que eu estou zero álcool. E isso fala muito sobre os ambientes que eu frequentava, as pessoas que eu andava. E, a partir das minhas escolhas, isso foi sendo excluído, né? E, enfim, é muito massa isso. Então, assim, eu, na minha casa, por exemplo, não tenho nada que seja fácil de comer, nenhuma besteira. Você não vai encontrar biscoito recheado, chocolate, nada disso. Tudo lá em casa é de cozinhar. Inclusive, desde outubro do ano passado, não entra açúcar refinado lá em casa, nem demerara, nem nada. Então, não entra nada com açúcar adicionado. Então, assim, mesmo quando vai alguém, né, que frequenta lá em casa, a pessoa pode pegar, pode comer, mas não para poder ter dentro do meu armário. Leva aí, esquece. Aí fica lá, né? E assim, o pior, é raro, até porque as pessoas com que eu convivo, a grande maioria tem esse hábito. Né? E quem não tem a consciência de guardar no meio das suas coisas. Em um outro momento eu explico por que eu tomei essa decisão.
né? Mas o açúcar foi o mais recente e foi impressionante, gente, a transformação em vários aspectos na minha vida da decisão de tirar o açúcar. E não foi por contexto de dieta, foi por outras situações. contextos. E depois a gente fala mais sobre isso, porque isso já dá outro vídeo. Mas, assim, a importância de você ter, de fato, parceiros dentro de casa para poder dar suporte na vida. E pedir ajuda mesmo. Sabe que a gente estava até conversando esses dias, teve uma época que eu estava numa rotina de treino muito intensa, que eu treinava todos os dias quando eu fazia crossfit e tudo mais. Então eu estava muito rigorosa, que eu não bebia zero bebida alcoólica. Eu bebo muito pouco, é muito difícil eu beber numa festa e outra. Mas naquela condição eu não estava bebendo em momento nenhum. E aí, era um momento que as pessoas, como eu tinha passado por uma condição pessoal, as pessoas queriam me socializar, meus amigos sempre me chamavam para sair, tá? E eu topava. Só que a maioria dos lugares com bebida. E quando eu falava que não queria beber, simplesmente não queria beber porque eu estava fazendo um protocolo para exercício físico, as pessoas achavam que era frescura e começava a querer, né? Ah, para de bobagem, uma beberinha. E não é, gente, pior que não é, viu? E aí eu comecei a mentir, amigo. Eu comecei a mentir descaradamente. Eu falava que estava tomando remédio pro fígado e que afetava o fígado. E que não podia misturar com álcool. Gente, pior que muda, viu? Tinha Muda que tudo. mentir. Aí quando eu mentia, pronto, era assim, dava conforto. Ó, tô tomando remédio e não tô. Aí virava e eu mudava o remédio de vez em quando, né? Mas eu falava, ó, tô tomando uma medicação. E aí as pessoas ficavam confortáveis, pô. A pessoa não respeita, né? Então, mais um contexto pra gente observar de fato os ambientes que a gente... Tá, mas para não perder aquelas pessoas, eu usava isso como essa desculpa. É mentira mesmo, né? Desculpa não, é mentira. Prazer, sou Babi Senta, Paula, fala, Babi. sou modelo plus size. Chama de Babi ou de Paula? Babi Paula. O que você quiser. Babi, vai, mais fácil. Sou Babi Paula, sou modelo plus size, a primeira modelo caxiense a estar na maior semana de moda da América Latina. Você não conhece Caxias Maranhão, não? Não, cabia não. Ixi, Uma geografia tá caxiense, faltando. uma caxiense é bem específico, vai. Por que eu acho que todos os corpos devem ser felizes? Não, peraí. Porque É sobre autoestima e diabetes. eu tô falando, você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu for falar dos teus problemas aqui agora também. Sim, meu amor, mas eu estou falando que a autoestima é muito importante Não, claro. pra todas as Mas como pessoas. diabetes? A partir do momento... Não, eu tô falando de autoestima. Tá falando de autoestima e diabetes. Vai. Eu estou falando de autoestima. Vai. A partir do momento que você desumaniza o meu corpo... Como é que se desumaniza um corpo? A partir Eu tô fazendo pergunta porque eu não entendo a linguagem que você tá usando, de verdade. O que é desumanizar um corpo? Desumanizar é não tornar aquele corpo humano, não tornar aquele corpo disponível pra ser amado, pra ser aceito. Eu não quero que ninguém aqui, ou você, me aceite, não, porque eu já me aceito. Então eu não entendi. A minha saúde está maravilhosa e não tem nada a ver com o meu corpo. Eu sou uma mulher gorda e eu faço exames periódicos e todos os exames ok. Certo. Todos os exames ok. E isso é devido à sua autoestima, acordo... né, Clara? Tu não tá entendendo onde é que o debate tá? Não. É de acordo, porque a partir do momento que você fala que uma pessoa gorda não pode ser saudável... Eu nunca disse isso. Eu falei, inclusive, o contrário. Você fala. Eu, inclusive, falo o contrário pra ele. Você Eu disse, fala. existe a possibilidade, Você mas não fala existe a isso. probabilidade. A probabilidade é menor. Você fala isso. É possível, mas não é provável. Isso, e como o rapaz falou, isso afasta os nossos corpos da academia, isso afasta os nossos corpos Mas você de tá falando de consultar um você médico. ou de Não, todos os eu tô nossos? falando dos nossos corpos. Nossos. Corpos gordos. Travou. Obrigado, Babi. Mano, eu não entendi esse tema, desculpa. Quer que eu contextualize pra vocês? O que acontece muito dentro da narrativa que grande parte dos defensores da obesidade, não tô dizendo só vocês, tá? Usam. Se eu me sentir bem é tudo que importa. Não faz sentido. Então a ideia é autoestima, eu tá me sentindo bem, não quer dizer que eu tô sem diabetes ou sem a probabilidade de desenvolver essa doença. Por exemplo, homens que têm a cintura acima de 102 e mulheres acima de 88, tem aumento de risco cardiovascular e desenvolvimento de diabetes. Isso é fato. Ah, mas eu não tenho. Pô, graças a Deus. Mas a probabilidade de desenvolver... Fale do contexto das militâncias, que você tem mais propriedade de falar sobre isso. Das pessoas confundirem o contexto de saúde e militar sobre aquilo ali, romantizando. Sim, isso se enquadra também muito, porque a gente já percebe logo um discurso que ela tem sobre autoestima. Né? Ela já vem, na verdade, ela já inicia se validando. O questionamento aqui agora é autoestima não cura diabetes, tá? Exatamente. E aí, essa pessoa, ela já chega se validando, né? Ela já chega ali validando que ela é, que não sei o que. E eu acho que isso está muito relacionado também, não somente essa questão da diabetes, mas essa questão da própria obesidade mesmo, como eu falei no início, né, lá no vídeo, que essa autoestima ela serve muito como camuflagem para esconder coisas que a gente não quer mostrar. E aí, isso é algo que sempre me apresenta muito de uma galera que milita muito, sabe, que levanta essa bandeira sobre essa autoestima, e eu até comentei com a Dani sobre isso, que eu tinha um momento que eu era gordo, que eu estava com aquele peso, e que eu me sentia bem, mas eu não compartilhava isso, eu não militava isso sobre ser saudável. Sobre ser saudável,
Porque o que que aparece? Ela meio que discute aqui com ele sobre a ideia de ser gorda e ser saudável, tudo bem. E ele fala que isso é possível. Porém, as pessoas entram no lugar de militar mesmo, assim, de levantar essa bandeira e fechar suas mentes, né, para outras coisas e, enfim, camuflar isso, porque eu acho que eu também já fiz isso, sabe, dizer que eu estava bem, e tiveram momentos que eu estive realmente bem, mas tiveram momentos que eu percebi que eu não estava bem. E aí, quando você passa pelo processo, você vê que realmente você não estava bem. Que você criava aquilo para se confortar, sabe? Assim, amigo, uma coisa que é muito interessante que a gente vê sobre o comportamento humano, que tudo aquilo que é muito difícil, eu coloco ou num lugar mágico para o outro. Então, por exemplo, fulaninho sempre foi muito inteligente, dá superpoderes, Sim. sabe? E tira todo o esforço da pessoa. Eita, a pessoa tem uma pele boa. Eu escuto isso direto. Que minha pele é boa, que não aparenta a idade que eu tenho, Sim. por conta de ser negra, por conta da minha genética. Meu amigo, né? Quando a gente Só você olha para minha sabe. família, né? Então, assim, é cuidado. Só Então, eu você não quero que sabe. ninguém tire, né, o mérito da minha dedicação, Exatamente. do meu esforço, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, das minhas escolhas. Exatamente. Porque o meu presente hoje é um conjunto de passados, de escolhas. E como que vai ser o meu futuro? É. A gente não tem certeza, a gente só tem certeza do presente. Então, como que eu posso fazer com que o meu futuro seja melhor? Fazer as melhores escolhas hoje, no presente, no dia que eu tenho. Então, as pessoas também botam nesse contexto, né, começa a criticar tudo aquilo que é muito difícil. É. Ou dá superpoder. Porque elas se recusam a fazer Aham. aquilo, aí elas levantam essa bandeira da autoestima, porque, é como eu falei, eu acreditava que eu estava bem, né? E quando eu falo bem, é nessa visão estética mesmo, sabe? E hoje, olhando para quem eu já fui um dia, eu vejo que eu realmente não estava bem, porque eu estou me sentindo bem agora, sabe? E aí, sobre esse autocuidado que você fala das pessoas, por exemplo, falarem sobre a sua pele, sobre. E eu falo sempre sobre a sua idade, Sobre mas estudar. Por exemplo, tem gente que fala assim, quem estuda demais ou tem superpoder ou é nerd. Sempre pega aqueles extremos. Ou é superpoder ou tenta te reduzir. Por quê? Como ele não está disposto a botar o mesmo esforço, alta. a Essa é mesma a pauta. energia, Mas aí é pra DevEx tipo 1, aí é DevEx tipo 1. pra Eu chegar tô falando DevEx tipo 2. naquele lugar que te Não, não, torna não, não. uma pessoa Não, 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 não. melhor pra você mesma, Pra não você é pro mesmo. outro. Babi. Então, quando eu porque você já acabou estudo seu tempo. mais, quando eu Quem é o regro com a próximo? minha 1, 2, 3. Ficou contextualizado ou não? Eu posso aprender, quando vocês eu podem faço aprender, e vocês estão vindo com ideias que foram criadas que talvez nem seja verdade. Calma, quando pô. eu Dá chance ao erro. procuro ser socialmente mais interessante. E, gente, vamos parar de romantizar as coisas, porque é o seguinte, principalmente essas pessoas que não se posicionam para depositar essa energia, essa dedicação mesmo, elas simplesmente levantam essa bandeira da militância, né? Começam a criticar, mas a gente sabe que a sociedade ela é pautada em cima disso, porque eu sou prova. Quando eu era gorda, eu não me relacionava sexualmente com ninguém. Entendeu? Eu nunca imaginei que eu poderia ter um relacionamento na vida, porque sim, a sociedade ela é pautada dentro desse padrão, né? E que tem essas pessoas que contribuem indiretamente e diretamente para isso, sabe? Essas pessoas que não escolhem, porque, como o próprio Guto fala, tem uma porcentagem das pessoas É baixíssima, né? que é baixíssima, que são gordas e são saudáveis, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que são gordas, elas não vêm da descendência, né? Não vem dessa genética, vem das escolhas. E aí as pessoas procuram e camuflam isso a partir dessa autoestima, né? Eu não estou dizendo que realmente ser gordo não esteja relacionado a isso. Tem pessoas que são gordas e são felizes, mas as pessoas acabam criticando as outras, né? Como pessoas que acabam se adaptando dentro desse padrão, porque é muito fácil chegar para dizer que você não tem 40 anos, 50 anos, mas não sabe dos seus esforços, porque as pessoas me julgavam que eu tinha feito lipo, mas as pessoas não sabem quanto eu tive que me dedicar para perder peso, o quanto eu tive que estudar para perder peso, e o quanto perder peso me fez ser mais saudável, sabe? E conseguir atingir outros lugares. E não só relacionado à sua Sim. saúde, né?
Essa é a pauta. Quando você já nasce, quando você já Mas aí é diabetes tipo 1. Aí é diabetes tipo 1. Sim, Eu tô falando diabetes tipo 2. De acordo com a Organização Mundial da Não, 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 não. É de vários fatores. Não, 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 não. A falta de saúde vem de acordo com Babi. doença de vários fatores. Babi. Você não deixa a gente falar. É porque você já acabou seu tempo. Você não deixa. Não, eu quero que você não deixa. Quem é o próximo? 1, 2, 3. Ficou contextualizado ou não? Eu posso aprender, vocês podem aprender, e vocês estão vindo com ideias que foram criadas que talvez nem sejam verdade. Calma, pô. Dá chance ao erro. E o terceiro tema é aceitar a obesidade é defender o pecado condenado pela Bíblia. Ô, Babi, vamos pro tema. Eu acho que ninguém deve aceitar nada. Todos nós temos escolhas, né? E liberdade corporal. E ser da forma que a gente quiser ser. E muito importante a gente frisar que não é um corpo gordo que vai definir as minhas falhas, que vai definir o meu valor. Se fosse por isso, muita gente, se fosse seguir a Bíblia, muita gente estaria morto por traição, né? Pela falta de amor em respeito ao próximo. Então, não, a obesidade não quer dizer uma falta de valor. Babi. Oxi, não vai falar? É que tá fugindo, vai direto na próxima. Oxi, é o tema, Mas, veja, é o que eles estão achando, não sou eu. mas esse assunto é bom. Venha. Tudo bem? Como você vai? Eu sinto muito, tá? Como assim? É Ana Maravilhosa. Eu tô bem nervosa. Não Gente, fique, não me matem. Olha assim, vem cá. Sério, verdade. Vamos. Ai, 3 ela é segundos pra mim, vai. maravilhosa. Segura, não, calma, vai comigo, ó. Segura, 3 pra fora. Ai, eu amo terapia. Vai. É que eu já não fiz a minha terapia, Relaxa, gente. vai, Então vamos fica lá. nervosa não, vai tranquila. Que nem um amigo perguntou sobre o que a Bíblia condena. Certo. Então, gente, a pauta agora tem um contexto um pouco sobre... O que tá escrito ali, amigo? Religiosidade. Obesidade é defender o pecado. Pronto. Pecado. Só que assim, o que me chamou a atenção não foi nem o tema, é que uma das participantes que está aqui, ela tem inclusive uns sinais que é muito característico de quem tem predisposição a diabetes, ó, diabetes tipo 2, que é a acantose nigrans, que são umas manchas escurecidas que geralmente dão nas dobras, aparecem nas dobras, no pescoço, no braço. E eu acho né? que eu tinha, viu isso? E fica um tom escurecido e aveludado. Então, assim, já de cara, né, a gente já olha e já sabe que ela tem, né, a obesidade, né, porque todo mundo que tá aqui é obeso, mas nela tá muito característico essas marcas de acantose. Tá? Sobre, não é que a Bíblia condena a obesidade, né? Pecado da gula. Isso, o pecado da gula. Isso. Não me matem. Eu vou dar um exemplo meu. Tá bom. Hoje faz 10 meses que eu perdi meu filho, Sinto muito por você. por erro médico, negligência, e eu já estava acima do peso na gravidez. Porém, uma coisa linda, gente, eu não tive pressão alta, eu não tive diabetes gestacional. Sabe o que é nada? Nada. Mas o meu filho faleceu por erro médico. Tá. Cheguei aos 9 meses e ele faleceu. Só que na gestação eu fui lutando contra isso pelo bem do meu filho. Certo. E eu quero engravidar novamente. Então, o primeiro ponto foi falado sobre a obesidade é uma escolha. Depende. No meu caso, eu tenho genética, Certo. só que eu também tenho a escolha de lutar contra a genética ou aceitar a genética. Sim. Esse é o meu caso. Então, hoje, eu venho lutando contra a depressão, Certo. contra a ansiedade, e eu faço terapia e estudo psicanálise. Tá bom. Na psicanálise eu entendi uma coisa. A terra é a infância que o adulto pisa. Quer dizer, a infância é a terra que o adulto pisa. Tudo é formado na infância. Eu descobri fazendo a terapia e estudando de onde vem a minha compulsão alimentar. Então, quando você entende de onde vem a sua compulsão alimentar, há uma virada de chave. Certo. Então, essa participante agora, ela já vem também com embasamento, porque ela estuda uma linha dentro dos contextos psicológicos, né? E aí ela vem trazendo algo que é muito relevante, né? Às vezes a gente fica procurando, na vida adulta, o motivo das nossas relações com a comida. Então, é muito comum, independente da demanda que o paciente chega no consultório, uma das primeiras coisas que eu pergunto é sobre a relação com a comida. É a relação com a alimentação, com o sono, né? E com o seu próprio ambiente, com as suas pessoas. Então, todo o início do contato com o paciente é isso. Mas uma das coisas que eu não abro mão é saber da relação com a comida. Porque o que acontece? Quando a gente pensa nas feridas emocionais, porque dentro do consultório terapêutico, o que a pessoa está buscando? Um conforto, porque a sua emoção se manifestou de uma forma desordenada. E ali eu vou avaliar, né? A gente usa ferramentas para estar avaliando como que ela chegou naquele contexto emocional que está desregulado. E a gente vai trabalhando aquilo ali. E, gente, não é culpando pai e mãe, não, mas é na base, é lá na infância, porque não é sobre o pai e a mãe, é sobre eles também, mas é sobre a forma que a gente lê o mundo quando a gente está na infância e na adolescência, que é quando está acontecendo a nossa construção. Porque a gente na infância, a gente ainda não tem, principalmente na primeira infância, né? Até os 3 anos, a gente só é emoção. A nossa cognição, né, a capacidade de reconhecer as coisas, reconhecer risco no ambiente, é a partir dos 3 anos de idade. Então, até os 3 anos de idade, lembra da fragilidade da nossa espécie? Sim. Então, até os 3 anos de idade, eu não tenho nem capacidade cognitiva de reconhecer perigo no ambiente. O nosso cérebro, ele continua amadurecendo até os 25 anos. Sabe com que idade
um ser da nossa espécie consegue ter alguma autonomia no meio ambiente, ou seja, saber que tem risco, buscar alimento e buscar proteção, em torno dos 5, 6 anos de idade. Antes disso, meu amigo, é Não totalmente adianta. dependente de um ser Sim, adulto da mesma espécie para poder cuidar. O que isso significa? Que a gente demora muito para poder interagir com o meio ambiente, para conseguir sobreviver a esse meio ambiente. Então, isso, para a característica de perpetuação de espécie, isso seria um ponto muito negativo, né? Então, o que acontece dentro dessa condição? Então, na infância da nossa espécie é quando a gente começa a construir, a partir da manifestação das nossas emoções, se aquilo é perigoso ou não, se aquilo traz conforto ou não. Aí chega na adolescência ali também tem essa situação. Então, quando eu chego na fase adulta, a minha relação com a comida, ela não foi construída ali. Então, se a comida virou conforto para mim na vida adulta, o que acontecia lá na minha infância para que a comida fosse o conforto? O refúgio, né? Que a comida fosse o único momento. Era o único momento de paz, era aquele momento onde a família conseguia estar junto, era o momento que você conseguia atenção. Então, como que foi criada a sua relação com a comida quando você manifestava suas emoções na infância? Te davam comida para poder você, né, o gogozinho, a mamadeira, para poder te acalmar. Então, você só se acalma hoje por conta da comida. E aí a gente precisa, de fato, investigar, ir lá nessa raiz para entender. Porque a pergunta é, fome de quê? Né? Qual é a emoção que você está comendo? Qual é a emoção que você está comendo? Mas não é do agora. É daquilo que você construiu lá na infância. Porque cada um tem algo que foi determinado na infância. Um exemplo meu sobre a questão da compulsão. Eu cresci num lar onde meu pai era alcoólatra, era muito briga, mas era um ar farto, era muita comida. Era maravilhoso, era um sonho. Então, todas as vezes que eu comia, eu me sentia abraçada. Parece loucura. Não parece. Mas é a mente. A gente, e muito possivelmente você vai se encaixar em um deles. Sim. Quando a gente fala, pode parecer contraintuitivo o que eu vou dizer agora, mas a maioria de vocês não pode emagrecer. Porque você está buscando uma dessas 3 coisas. Atenção, proteção ou força. Perfeito. Você está buscando isso, você acredita, essa crença foi enraizada por anos na sua vida, e que se você emagrecer agora, você vai ficar desprotegido, e talvez aquele pai alcoólatra possa fazer algo com você, e a comida, quando eu tô num dia estressante, me conforta, porque eu aprendi a construir esse hábito na vida. Sim. Mas a partir do momento, eu esqueci o nome, Ana Maraísa, a partir do momento que eu elevo o seu nível de consciência, e você estuda pra saber disso, sua responsabilidade aumenta, concorda? Com certeza. E a partir de agora é uma escolha, não dar o seu melhor, não é emagrecer, é fazer o seu melhor. É esse o objetivo de todo mundo aqui, é ser melhor que ontem e pior que amanhã, não é Eu melhor que gostaria outro. de dar um exemplo rápido. A minha mãe chegou a 135 quilos, diabética, infartada, várias coisas. E ela escolheu. Não é que ela não se ame, não que ela não se respeite. Mas hoje a minha mãe, pra mim, é um exemplo. Minha mãe perdeu 35 quilos. Eu tô mais pesada que a minha mãe. Mas não quer dizer que isso afeta na minha autoestima total. Tem dias que sim, tem dias que não. Deixa eu posso fazer uma pergunta? O que foi que levou ela a querer perder 35 quilos agora, nesse momento da vida? As filhas. Tem 2 opções. Sim, A gente só muda a forma que a gente vê e vive a vida através de 2 formas, tá? Através de repetição, ou seja, Sim. fazer por muito tempo aquilo, ou sofrendo um impacto emocional muito forte. Sim, e ela teve uma escolha. Os médicos disseram, ou você perde peso, não é pela diabetes, mas ou você perde peso, ou infelizmente você não vai ver suas filhas E crescerem. talvez a fala desse médico pra muitas pessoas possa ser agressiva, concorda? Mas foi que salvou a vida dela. É. Então eu não posso deixar de salvar a vida de alguém porque alguém vai ficar ofendido comigo. Exatamente. Essa é a minha visão. Eu falo agressivo por isso. E outra coisa, por exemplo, questão de eu ter engravidar novamente, eu tenho uma escolha. Se eu quiser ter uma gravidez mais tranquila, mais saudável do que a outra foi, eu devo perder peso. Mas é uma escolha minha. O médico não disse, você não pode engravidar, não. Eu tô tendo uma escolha E de correr até contra. pelo seu próprio filho. Sim, porque a gente sabe ele, que se você tiver uma gestação em estado de obesidade, Sim, eu os vou- riscos dele vir disfuncional em termos de cognição, fala e até mesmo com uma probabilidade maior de ser obeso, aumenta. Sim, eu também, porque eu já tive um princípio de AVC, justamente por isso. Não pela questão do peso, mas o estresse, a ansiedade. Tá faltando pra virar a chave de novo. Me diz. Vergonha na cara. No meu Não, caso. não é. Tem alguma coisa mais a fundo, você sabe que tem. É. Só que se você cavucar, vai pouquinho doer mais. tanto. E aí tu tem que decidir, sabe uma coisa? Tu prefere passar pela dor que tá passando agora ou pela dor de curar isso? É uma decisão. Maturidade não vem com o tempo, Ana Marisa. Maturidade é uma decisão. E decisão é decisão. O que é que eu tenho que importar da minha vida agora? Pessoas, ambientes, comportamentos. Você tem que decidir isso. Escreve um plano de ação que vai dar certo. Obrigada, gente. Viu? Obrigada pela terapia. Você foi maravilhosa, viu? Obrigado. Como é teu nome? Prazer, Gostei da tua Gabriela. camisa. Obrigado. Meu primo João adora essas camisas. Eu acho maravilhoso. Obrigado. Me fala. Então, eu discordo que aceitar a obesidade seria Defender o uma forma de pecado. defender o pecado Certo. condenado pela Bíblia. Porque o pecado do qual a gente tá falando é a gula. Certo. E como a gente disse no primeiro tema, tem gente que simplesmente é gorda porque é a genética da pessoa. 3%. Sim, 3%. Mas existe esse ponto. Mas a gente vai falar desse 3% Não, da não maioria, estou falando só tá? dos 3%, eu vou falar de Tá todos, bom. todo mundo. Tem gente que é por causa da genética. Tem gente que é porque simplesmente ficou gordo com o tempo. Certo. E foi ficando gordo. Escolhas. E aí, teve escolhas, exatamente. E aí hoje a pessoa se aceita. Ponto. Não importa se é pela genética ou se é por escolhas que ela teve na vida e hoje em dia está gorda, ela se aceita como uma pessoa gorda. Como Certo. eu tenho parte da genética, mas eu também acho que eu tenho parte que são das minhas escolhas. Mesmo assim, eu me aceito como uma pessoa gorda. Isso não significa que eu estou defendendo o pecado condenado pela Bíblia, que eu tenho o pecado da gula. Gente, eu lembrei aqui de um outro contexto, né? Que as pessoas estão tentando defender muito a sua forma, principalmente o público masculino. Eu não sei se é... Porque assim, o público feminino vem muito falando de autoestima. E o público masculino, eles vêm tentando defender muito dentro do contexto da genética. Só que o que acontece? Tem um termo que a gente utiliza em biologia que é epigenética. Fatores epigenéticos. O que é isso?
aquilo que eu expliquei, ó, eu tenho uma carga genética muito forte para diabetes tipo 2. Tem uma carga muito forte. Porém, uma vez que eu tenho esse conhecimento do histórico familiar, por conta da minha mãe, por conta dos meus irmãos, então, o que que eu fiz? Eu comecei a utilizar de outros fatores. Então, eu tenho ali a carga genética, mas esse gene ele pode manifestar ou não de acordo com o meio ambiente, da forma que eu me relaciono com o meio ambiente. Então, a gente não pode utilizar a genética como muleta. Não pode. Aí volta para as escolhas, volta para a decisão. O fato de eu ter uma carga genética alta não significa que ela irá se manifestar. Porque a manifestação, muitas vezes, a grande maioria das vezes, gente, depende da minha relação com o meio ambiente, tá? Que a gente chama de fatores epigenéticos, tá? Estampado na minha cara, na minha testa e tal. Eu só acho que eu, por ser uma pessoa gorda e me aceitar como uma pessoa gorda, simplesmente não tenho que defender esse pecado. Eu só sou uma pessoa gorda e me aceito como eu sou. Legal, mas você concorda que isso é uma opinião baseada na sua experiência de vida? Sim, eu concordo, com certeza. É irresponsabilidade Mas minha, eu enquanto também, persona, enquanto agente você do sistema de saúde, enquanto profissional da área da saúde, pegar uma experiência pessoal e querer extrapolar isso pra todas as pessoas que aqui estão. adorando. Eu tenho que ter base científica pra validar o que eu tô Sim, falando. mas Eu isso tenho você que tem ter que ter a dados base científica, porque na sua base científica você tá falando que eu estou defendendo um pecado condenado por um livro Mas eu não escrito falei, séculos eu não antes. falei Não de estou falando o que você tá falando. você. Não, eu falei de calma, você. eu não estou falando o que você está falando. Você acabou de dizer que tem que ter base científica pra isso. Sim, tendo base científica, você automaticamente anula a Bíblia inteira. Pelo contrário. Sim, você anula. Através de que ciência a Bíblia é estudada? Como assim, através de que sim? Qual ciência estuda a Bíblia? Eu acredito que teologia, né? E tem outra também. Qual? História. Tá. É ciência, não é? Tá, história é uma ciência. É ciência. Porém, Porém, você pode me falar... Você tentou limitar a ciência fisiológica. Não, não estou Ciência, limitando ciência fisiológica. Eu estou falando que se você está tendo base científica, não importa qual, você está anulando a Bíblia. Porque Não. eu estou falando que você sabe qual é a minha religião. Não sabe, eu vou te dizer agora, sou uma pessoa agnóstica. Certo. Não é que eu não acredito na Bíblia, só acredito que haja algo Peraí, que não é o Deus da deixa eu ver se eu entendi. Tu tá dizendo que eu tô errado Não, porque eu você acredito tá nada que faz sentido. Não estou dizendo que você está Mas errado. você não concorda com a Bíblia, você não concorda com aquele Deus, né? Eu não concordo com aquele Deus. Mas não concorda com aquele Deus, tu já disse que aquele Deus existe. Eu não disse que ele existe. Ué, como é que tu descobre um negócio que não existe? Então, exatamente, não é a questão da religião. O que eu tô tentando dizer é que se você está tendo uma base científica, você não pode usar a Bíblia, que é sobre uma religião, ou nenhuma outra religião, pra falar sobre Eu não tô usando a Bíblia como fato religioso, eu tô falando como fato Estou teológico. usando o exemplo de que você disse que tem que ter uma base científica. Foi mal, Bela. Desculpa, terminou. Nada. Obrigado, viu? Lorde, como você vai? Como é seu nome? Bela. Prazer, Bela. Bom, primeiramente que eu sou macumbeira, então a Bíblia não me diz a respeito. Leu? Não, desculpa, eu não enxergo muito bem. Eu tô explico. Primeiro eu queria me posicionar a respeito de todas as pessoas que estão aqui. É um ato de muita coragem, acho que a gente debater esse assunto. Eu sempre fui uma criança gorda e acho que você impor, com o tema, né? Impor sobre o corpo. Uma outra situação aqui. Tem muitas pessoas que vêm com um discurso falando assim, eu sempre fui gorda, eu era uma criança gorda. De fato, quem passa pela infância com sobrepeso, as chances de chegar na adolescência com obesidade é maior e atingir a vida adulta é maior ainda. Então, para vocês que têm filhos, né, para as pessoas que estão aí querendo ter filhos ou têm seus filhos, não romantize, porque na minha infância, quando tinha alguém com sobrepeso, era porque em casa tem fartura. Então a conversa era essa. Então, fale para o seu amiguinho que é porque em casa tem fartura. Romantizando e naturalizando aquilo ali. E aí gera outra coisa, né, amiga? Gera o bullying. Isso. É porque eu fui vítima de bullying justamente por causa de peso também na Isso escola. era desde a infância, amiga? Desde a infância. E era justamente pela alimentação mesmo. E isso gerou muito trauma pra mim. Ainda tenho, né? Muitos traumas aí a serem reparados, mas é muito bom você falar sobre isso e dar essa dica, porque serve como alerta para as mães também fazerem com que seus filhos não passem por isso, né? Para evitar. Eu tenho um primo que hoje é adulto, né? E quando ele estava na primeira infância, ele precisou passar por uma dieta muito rigorosa e ele não era obeso, tinha sobrepeso. E a sorte que minha tia assim, sempre foi uma pessoa incrível, uma mãe maravilhosa até hoje, sempre com esses cuidados de levar ao médico, observar e seguir o que o médico recomendava. Meu amigo, a gente que era de fora, que era visita, dava a pena, porque uma criança de 4, 5 anos, você falar que não vai comer mais, que só vai comer aquilo ali, a criança chorar e se esberrar porque tá morrendo, porque tava com uma fome real. Mas se não fosse ela, porque ele tem uma estrutura mais forte e tudo mais. E hoje eu falo, meu Deus, que mãe incrível, porque assim, na casa dela não tinha bobagem, e mesmo sem ter bobagem, ele queria comer além do que podia, do que era permitido. Então, por exemplo, tinha direito a um copo de vitamina, né, que estava ali dentro da dieta. Ele queria 2. Então, assim, isso tudo regrado. Então, se não fosse... Agora, assim, o bom que também, ele rapidamente começou a entender, né? Então, assim,
entre os 4 e 5 anos é uma fase difícil porque a cognição ainda está sendo formada. Formado. Mas depois que passou essa tempestade, ele mesmo já sabia, né, lá em torno dos 7 anos, o que ele podia comer, o que ele Que não podia. Criou essa né? consciência, né? Foi. Massa. Então, refrigerante zero dentro de casa desde sempre, muita salada, muito tudo. Então, é impressionante que, assim, a criança come, mas quem é que compra? Não é o adulto? E ele vai comer o que for dado a ele, né? E o paladar, ele é desenvolvido. Essa história de que eu não gosto, o paladar vai sendo desenvolvido. Você apresenta de outra forma. Não gosta Da forma cozido, tradicional, faz de outra. No início dá trabalho, mas depois você vai ver que, inclusive, é mais barato. É. Comer natural, comer comida da Ser terra, saudável. ser saudável. Gente, é saudável de verdade. Comer o que a terra dá, né? Frutas, aquilo que eu brinco assim, que claro que eu como uma coisa e outra embalada, uma coisa e outra raro, um iogurte natural, uma coisa assim. Mas a maioria da minha alimentação hoje é aquilo que é descascado. Seja fruta ou seja legumes e proteína branca, né? Então, e você vai vendo Galera que, da inclusive, Graciane, né? Aqui. que vai ficando mais barato. Você vai vendo que reduz muito Querida, o custo. você compra uma bandeja de ovos por R$ 15, às vezes a gente encontra, você come a semana inteira. E o ovo é maravilhoso, vira tudo. Sobremesa, Vira tudo, mousse, sobremesa, mousse, crepe. recheio, Já dá outro tudo. assunto, né, amigo? Dicas de dieta Dicas saudável. de dieta, exatamente. De uma pessoa por conta de uma religião é muito medíocre e é muito pequeno. Então, eu, como um bandista, eu não tenho nada a ver com a Bíblia. Certo. Isso não deveria ser uma imposição do corpo alheio, né? Então, você dizer que uma pessoa gorda, ela simplesmente está cometendo pecado, que é a gula, é dizer para todas as pessoas gordas que estão aqui que somos pecadores. Você entende? Deixa eu Então, perguntar uma Ô, coisa. amigo, qual era o seu comfort food da infância? Pipoca. Ah, mas pipoca é levezinha. Mas eu comia, tipo, pipoca, Mas qual era a biscoito besteira que você, recheado. analisando hoje, que era assim, o seu pecado? Seu pecado que fez você ficar gordinho. Você comia e sem Acho que limite. era chocolate. Chocolate. Chocolate, era. E é uma das coisas que ainda me pega, assim, eu não como, eu não lembro quando foi a última vez que eu comi um chocolate. Uma coxinha, uma lasanha, não me lembro. Tem anos que eu não como, que eu não tomo refrigerante. Mas acho que era chocolate. Só que também, como eu sempre tive intolerância e minha mãe não sabia, aí ela dizia que eu tinha alergia a chocolate. Aí depois de uma época ela começou a me banir ali por isso, né? Tirar da minha vida. E que ótimo, sua mãe, que inteligente. Era. Foi de forma consciente. Não, pior Não. que não, viu? Você é Para. pecador? todos nós somos. Então tá tudo certo com o que eu disse. Não, não está certo, porque você está usando a Bíblia para constituir uma Deixa eu te fazer opinião. uma outra pergunta, Claro, posso? claro. Existem pessoas gordas que têm o pecado da gula? Não sei, eu não posso dizer. Você Existe a probabilidade de haver pessoas gordas que têm o pecado da gula? Sim, com Existe certeza. a probabilidade? Sim. Existe a probabilidade de não haver. Sim, com Foi o que eu certeza. disse lá desde o começo. Existe a obesidade mesogênica, que é exclusiva da genética. Você pode não comer nada. E o que você comeu é gordura. São 3% da população. Os outros 97 vêm por excesso. Então é gula. Isso não sou eu que estou dizendo. Certo. Eu só usei a Bíblia como um gancho pra se alguém discordasse da ciência, eu trazer uma base que talvez ela concordasse. Certo. A minha única olhar que eu quero trazer é, Tá. quando você conhece alguém com depressão, você aponta o dedo dizendo pra ela, olha, aquela pessoa depressiva. Quando tem uma pessoa com diabetes, você aponta pra ela e fala, olha, a pessoa diabética. Então por que o corpo gordo? Que Vou você explicar diz, por quê. deixa eu só terminar, Tá. por favor. Quando você diz que o corpo gordo é uma doença, por que você não trata as pessoas pessoas gordas como realmente um caso de saúde pública? Vamos lá. É isso que me deixa triste. Tá. E é realmente isso que afasta nós, pessoas gordas, de estar nesses espaços que Tá você bom. diz que somos bem-vindos. Tá bom. Hoje, eu caminho por conta própria. Sobre se enxergar na academia. Deixa eu contar um fato de hoje. Um fato. Aconteceu hoje, real. Eu não gosto, não. Primeiro, eu gosto do resultado, como eu disse, né? Da musculação. Eu gosto do resultado do exercício físico. Mas a atividade física hoje, que eu, assim, fala que me daria prazer era o crossfit. Só que eu não faço mais o crossfit porque eu preciso de uma atenção maior nos meus movimentos por conta das minhas articulações. Então, depois que eu operei meu joelho, eu decidi que crossfit para mim só daria se fosse com personal, né? E por conta de horário, rotina, valores, uma série de Sim. coisas, eu optei a Pela academia, né? Para musculação. Então, assim, a academia tem horários que ela não é para mim. Então, hoje foi um desses dias. Então, eu fui um pouco mais tarde. Primeiro, eu não malho à noite de jeito nenhum, porque atrapalha a minha triste. rotina de sono. Então, eu já sou naturalmente, eu sou uma pessoa tranquila, mas a minha mente é extremamente produtiva, minha mente é muito acelerada. Então, qualquer estimulante que eu coloque a partir das 4 horas, inclusive treino, isso pode atrapalhar a minha rotina De do sono sono. noturno. Então, eu já me conheço sobre isso. Então, geralmente, eu treino pela manhã e aí eu procuro o horário mais cedo. E hoje não conseguimos e fomos em torno Foi. das 10 horas. Meu amigo, quando a gente chegou na academia,
Aí fizemos lá o alongamento num Sei. andar que estava vazio, né? Não tinha tanta gente, onde estava o aeróbico, bacana. Vamos subir. Amigo, qual vai ser nosso Nosso treino treino de de hoje? Vai ser perna, parte posterior, E vamos enfim. embora. E vamos, quando subimos a escada, academia Lotada. topada. E eu não gosto, porque eu não consigo me concentrar, eu fico incomodada. Aí aquilo já libera o O cortisol, barulho, ah. o barulho. Então, se eu me conheço, se eu sei que aquele ambiente não é um ambiente que vai me causar o mínimo de uma emoção positiva para estar ali, porque também não adianta eu estar em um lugar liberando cortisol. Sim. E outra coisa, quando a gente fala de atividade física, não é sobre academia. Você pode fazer atividade física dançando em Livre, casa. livre, correndo, Você andando pode de bicicleta. andando de bike. Sabe um outro exercício físico? Jardinagem. Quem tem quintal, meu amigo, vai limpar o seu quintal, vai jardinar. Capinar, bebê. Bota como rotina 3 vezes na semana, abaixar e levantar, pegar peso. Eu perdi 10 quilos caminhando e correndo em um mês. Não é isso? Então, se aquele ambiente não é um ambiente favorável para você iniciar a sua rotina, busque outro. Eu só fui ter prazer. Ó, lembra que eu falei que eu ia forçada? Eu fui ter prazer com exercício físico com o CrossFit. O CrossFit me deu prazer, porque eu sou uma pessoa competitiva. Uhum. Só que a minha competição é com quem? Com você Comigo. mesma. Então, toda vez aquela meta, aquele negócio de meta, aquilo ali. E aí, a partir daquilo ali, depois que eu peguei esse gosto, nunca mais o meu corpo foi Foi o aquele mesmo, né? corpo sanfona igual era antes do CrossFit. Então, o que acontece? Aqui, mais diquinha. Primeiro, não é qualquer. Mesmo a gente criando uma rotina, mesmo a gente que tem uma disciplina e tudo mais, que tem toda uma consciência, é esforço, é sacrifício. E o ambiente, nem sempre o ambiente é favorável, mas lembra de decisão de ser adulto? É, exatamente. Então, meu amigo, se eu não tô gostando daquele lugar, vai para o que a gente fez? Catamos as nossas coisinhas outra. e fomos para outra. Não, e assim, viu, academia. amiga? Hoje tem academia só pra mulheres, porque lá na Sim. minha cidade, em Penedo, tem academia só pra mulheres. Tem estúdio que você marca o horário que você quer treinar, né? Hoje não tem desculpa. Antes de eu operar o meu joelho, de fazer a cirurgia propriamente dito, eu fazia era pilates. Teve uma época que eu estava com as minhas articulações inflamadas que eu só podia fazer natação. Ou seja, o que eu posso fazer em que ambiente? Então, primeiro, tirar esse contexto de que exercício é só academia, é só musculação. Não é. Né? Então tem outros espaços. E outra dica, fica até aí uma coisa que eu estava falando ontem, conversando com o Dalmi ontem, que inclusive quem é visionário e empreendedor, criar esse ambiente, porque são várias pessoas que estão trazendo isso Verdade. como pauta aqui. Sim. Várias pessoas de não se sentir confortáveis Dentro de numa uma academia, academia. porque chegaram as pessoas magras, cheias de músculo. Meu amigo, pegue essa sacada aí. Faz uma academia só pros gordos já, gatas. Pode ser uma academia, pode ser também, como que se chama, amigo? Espaço de dança? Um estúdio Um de dança. estúdio de dança. Cria um estúdio, cria outras alternativas. É. De né? inclusão De até, né? inclusão. E aí, ó, visionário, cria esse ambiente. Então, assim, a gente tem escolha. Ou a gente fica reclamando, ou a gente cria as possibilidades, né? Exatamente. Eu não frequento a academia justamente porque, como ele falou, a gente não se enxerga nesse espaço porque sempre foi um espaço de exclusão. Então, só para reafirmar a minha opinião sobre exclusão com o seu pensamento da Bíblia, é dizer que você está usando, novamente, de uma opinião religiosa para dizer para uma pessoa que ela, que ela não merece estar ali porque ela é uma pecadora. É a mesma coisa quando exclui pessoas LGBT da igreja, é a mesma coisa quando exclui pessoas que realmente não têm a metade da vivência que... Não, pode falar. Tá, vamos lá. Quando eu trago a base da igreja, eu não falei de religião agora, não falei. Falou de teologia, Bíblia. Falou de Bíblia, não tem Bíblia não tem a ver com religião Tem, diretamente, a minha religião Calma. não tem Bíblia. Tá, e tudo bem. Ou seja, a Bíblia, existe uma ciência chamada teologia que estuda a Bíblia. A teologia não é religiosa. A teologia não é religiosa, é uma ciência. Eu tô usando isso como base. Então já Sim. começa com o erro na pergunta do tema. Não, mas a Bíblia está sendo usada, está sendo estudada pela teologia. Mas quantas pessoas aqui Mas são veja, feministas? você tem que ter errado, não quer dizer que a pergunta está errada. Mas vamos lá. Mas se tem 30 pessoas na sala concordando que a pergunta foi mal feita no tema, você tem que concordar Tá, que então a gente existe tá um embate. concordando que a pergunta foi mal feita, e não que a pergunta não faz sentido ou que a pergunta em si não direcione para o que realmente pode existir, que é o gordo ter compulsão, entendeu? E o quarto tema é, o que você chama de me aceitar como sou, a medicina chama de doença. Ai, ele é um saco. Será que a gente pode... Alexandre? Isso. Será que a Eu quero gente te falar pode chamar alguém que todas as de pessoas que estão aqui chato? já passaram por uma questão psicológica. Tá. E quando a gente fala de doença, a gente pode falar da obesidade, a gente pode falar de tudo aquilo que a obesidade Gente, causa e tudo eita, aquilo lá que é veio o causado chato pela de obesidade. novo. Assim como estão todos aqui, quando eu tinha Peraí, concordamos que também é uma condição que pode já gerar outras falamos doenças melhor. e pode ser causada por outras doenças. Quando eu tinha 14 anos, um grupo também de 25 pessoas, de 25 homens, me abordaram na rua e me espancaram, cuspiram em mim, me humilharam, me xingaram e quebraram com a minha saúde psicológica. Eu tive vontade de morrer, eu tive vontade de me suicidar.
com 14 anos de idade. E eu tenho certeza que a minha história toca todo mundo que tá aqui. Porque pra gente falar sobre obesidade, a gente tem que falar sobre saúde mental. Pra eu estar aqui hoje, eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Eu tô aqui numa situação de embate. Eu vou usar a história da Maraísa, como a minha história também é muito tocante e é muito triste. Existe um armário onde a gente sai pra se entender como gordo. E quando a gente é criança, a gente não tem entendimento de que a sociedade vai massacrar a gente, de que a gente pode vir a ter um problema no joelho ou um problema de coração. E aí eu te faço uma pergunta. Pessoas com síndrome de Down são mais propensas a terem doenças cardíacas. Nem por isso existe um movimento contra a síndrome de Down. Porque não tem como curar. Sim, não tem como curar porque não é um problema. Por quê? Agora você tem que se colocar no seu lugar de entender que emagrece Mas peraí. quem quer. Mas peraí, vamos lá. Calma aí que eu tô falando, não terminei Mas ainda, você fez tá uma bom? pergunta. Não, eu te falei que pessoas com síndrome de Down... Mas você consegue conversar sem Consigo. querer me atacar mesmo Consigo. verbalmente? Eu vou falar pra você sobre saúde mental, tá? Nós temos aqui... Essa daqui é de Hélio dos Santos, tá? Ela tinha 17 anos e ela se enforcou na escola, tá? Ela se enforcou porque ela era humilhada como uma criança gorda. Absurdo. E aí, depois que ela morreu, nas escolas e na internet, falaram que ela deveria ter se enforcado não com uma corda comum, Absurdo. mas com um cabo de aço. É um absurdo. Porque o que acontece na internet é que independente de qualquer coisa que a gente fale aqui, você vai continuar tendo 2, 3 milhões de seguidores, você vai continuar tendo seguidores, fãs, pessoas que te apoiam, você vai continuar tendo seu dinheiro. Porque o seu propósito, enquanto uma pessoa que tá na internet, e aí você nem se coloca mais como personal, como instrutor físico, você se coloca como influenciador, é gerar lucro em cima do quê? Da insegurança das pessoas que ali Olha, estão na internet. você fez um desabafo. Essa daqui também morreu por conta de gordofobia na faculdade. E essa daqui é uma influenciadora que depois que ela morreu, pegaram a imagem dela e anunciaram numa academia. Se você não quiser morrer como ela, venha pra nossa academia. Mas eu tô concordando com o que você tá falando. É um absurdo Eu fico isso. feliz que você concorda Mas com eu o que eu tô sempre falando. concordei com tudo isso. Não, Sempre. porque até mesmo na segunda-feira, você Gente, são parentes. Pode criticar, mas para mim o que tem rótulo é produto de prateleira que fica limitado a um segmento. Então eu não me limito com rótulos. É. Nunca me limitei com rótulos. Então eu sou gordo. Meu amigo, você está, é uma condição de escolha. Não, cuidado com isso. E ele Cuidado faz com um os comparativo rótulos. aqui, né? Ele coloca a situação de pessoas com síndrome de Down, e aí o Guto vai e fala que as pessoas que têm síndrome de Down, elas não têm cura. Mas a obesidade é uma questão de escolha. É uma né? síndrome. A alteração aconteceu ainda lá no Você momento tem- da embriogênese, É. no início da formação do ser, ou seja, aquilo ali não. não A tem medicina como não mudar, tem como mudar, não é mas a escolha. gordura você tem como controlar, né? Né? E aí, enfim. Mas olha, cuidado com rótulos. Rótulos limita a gente. Né? Então, E conforta também, eu né? sempre trago muito isso, porque assim, não me rotule. Não me rotule, Não porque gosto amanhã eu posso mudar de opinião e acordar outra pessoa. Então, eu acho muito mais bacana quem tem capacidade de se adaptar e ser flexível do que quem tem a síndrome da Gabriela ou adora rótulos, né? Para se Síndrome da seguir. Gabriela. Sério, amigo, porque se eu me rotulo, eu vou me fechar em um grupo Pequeno, uma minoria, né? numa minoria. E acaba se confortando também, porque quando você se coloca nesse lugar de eu Você, sou, coitada, aí você já se coloca nesse lugar de conforto, assim, eu sou, eu não quero não sair. vou mudar. Ah, eu não Vou vou ficar mudar, aqui. não Aí quero você tá sair. dizendo pro seu cérebro o quê? Que só existe aquela opção de lugar para você. É. Eu nunca. Eu quero acordar. Se o mundo estiver totalmente diferente, ou que se eu precisar sair daqui para um outro lugar, que já aconteceu. Eu não sou de Alagoas, eu sou do Rio. Vim para cá 17 anos. Os primeiros 3 anos, para mim, foi de adaptação. Mas hoje eu não me vejo morando no Rio novamente. Graças a Deus que eu tenho essa capacidade de adaptação. Porque eu conheço muitas pessoas que não se Tem. adaptam, não conseguem se adaptar. Então, é entender que é escolha e que a gente tem sim uma capacidade de acordar e fazer diferente, se adaptar em uma nova situação. Então, para que eu vou ficar? Que eu nasci assim, vou morrer assim? Ou que eu sou disso, eu sou desse bando e não sou... Meu amigo, não sou de movimento de bando nem de manada, porque o bando vai sem reflexão, sem análise. Né? Então, pessoas inteligentes para refletir se aquilo ali de fato é necessário para a sua vida e se aquilo ali te caminha para os seus objetivos e para o seu propósito. E para a sua evolução, né? Vai lá. Sinto Enquanto pessoas muito gordas. pelo que você passou. De verdade. Eu sinto não muito. acho que você sinta. Mas não importa o que você Eu acha. já disse o que eu queria falar. Obrigado, Alexandre. Começando a dizer, Cristina. Você lembra do tema? Pode repetir, por favor? Eu esqueci também. Eu perguntei porque eu também Mas esqueci. você esqueceu? Depois de 4 horas aqui falando nada a ver. Ok. Me relembra rapidinho quais são as suas formações. Você disse que é formado em educação física? Especialista em tratamento da obesidade pela Gama Filho do Rio de Janeiro, emagrecimento pela Gama Filho do Rio de Janeiro, psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e ciência do bem-estar pela Yale University dos Estados Unidos. Nenhuma dessas é medicina, certo? Não. Ok. Eu Você é não médica? vim... Também não. Ah, tá. Eu não vim aqui querendo atacar você porque, sinceramente, não faço a menor ideia de quem você é. Você não é meu... Eu não sou seu Tamo público. junto nisso, eu também não faço ideia de quem você é. Não. Eu não sou seu público, você não é meu tipo de criador de conteúdo que eu Qual é consumo. o meu público? Não sei, eu não sei que eu não faço Você não parte. sabe, não faz parte. Não Mas sabe eu qual é o meu sigo. público?
eu não te sigo, então você não é meu tipo de criador de conteúdo. Suponho que eu não seja seu público. Ai, vai tomar banho. Rapidinho, Deu? gente. Já deu. As pessoas levantaram a mão. Não sou eu, são eles que decidem. Ent- Tem que levantar. Uma pessoa aqui que mal falou. E ela começou a questionar a formação do Guto. E aí eu vou fazer uma pausa, porque tem muito a ver com o canal Inteligentes, né? Meu amigo, foi até uma conversa que eu tive semana passada com uma pessoa. Que a pessoa, ô Dani, eu não sou não de estudo. Eu não sou não de estudar muito e tal. E aí, por isso que eu tirei da minha pauta um concurso. Aí eu falei assim, meu amigo, estudar não é só ter diplomas. E todos nós, ninguém gosta de estudar, não gosto de estudar, não. Eu gosto do resultado. Então, eu preciso visualizar o resultado. Se para chegar naquele resultado, eu preciso sentar e estudar, porque o mais difícil já foi feito por outra pessoa, que foi testar aquilo ali cientificamente. Pra saber que dá certo. Chegar e der certo. Escrever um livro, não importa. Se é um livro de biologia, de matemática, de português, alguém já estudou isso pra gente, colocou isso em um livro. E você só precisa pegar o livro. E hoje tem internet. Então, o conhecimento está na palma da nossa mão. Então, só não aprende quem não quer. Então, não limite o conhecimento. Porque a pessoa está assim, mas você é formada em quê? Minha amiga, eu tenho uma amiga incrível. Não vou citar o nome aqui porque eu não consultei ela antes. Ela me dá aula, é uma pessoa que não tem faculdade, só tem ensino médio, é do interior. Mas o que ela me dá de aula, porque ela tem formação em coach, o que ela me dá de aula sobre alimentação, sobre disciplina e ordem dentro de casa, da rotina dela de casa. Meu amigo, porque ela lê muito, ela estuda muito. Então, ler e estudar te coloca em um lugar muito diferente de quem tem título de mestre, de doutor, de faculdade, caramba, 4. Então, assim, uma coisa que eu fiquei impressionada no vídeo do Guto, primeiro, a inteligência emocional dele, o controle emocional. E para todas, porque assim, tudo bem que ele foi preparado para as perguntas de pauta, mas ele não foi preparado para 30 pessoas. Então ele teve uma postura muito incrível na hora de acolher e na hora de rebater cada pergunta com muita propriedade. Por quê? É por conta dos títulos. Te garanto, gente, eu vivo nesse ambiente acadêmico, não é dentro da faculdade, não é fazendo um mestrado, um doutorado, que você vai ter esse conhecimento todo, porque não tem nem espaço em uma formação. A formação te dá a base. Você que então, constrói, você né? que tem que construir, você tem que ir para fora buscar. Esse artista aqui, uma coisa que eu converso muito com ele, eu fico impressionada com a habilidade dele artística, com pintura e o conhecimento dele aprofundado sobre as coisas. Mas é conhecimento que você encontra em qualquer lugar? Pergunta se tem livros falando sobre contexto histórico junino. Não tem. É buscando de um lugar e outro. Sobre maquiagem, pergunta quantos erros ele se permitiu errar várias vezes. Então, não limite a sua vida de conhecimento, de aprender, não confundir títulos com domínio de conhecimento. Então, eu conheço muito mais pessoas que têm muito mais conhecimento do que muitos doutores, né? Muitas pessoas com ensino médio, né? Que têm muitos títulos. E que meu filho ficou ali no raso, no morno, sabe? Para não usar outra palavra. São eles que decidem. Tem que levantar. Tá. Foi mal, obrigado. Coitada. Posso abrir meu coração pra vocês, de verdade? Se continuar assim, vai ser bem pra cacete na internet. Então assim, porra, eu tô aqui pra debater real. Eu tô aqui pra debater real e vocês estão me dando o queijo, a faca quente e a manteiga na mão. Pô, isso. Bora lá. Acho que tem uma questão. Vou voltar naquela coisa de saber separar muito bem as coisas, né? Acho que quando a gente fala sobre aceitar como sou, isso está relacionado ao nosso corpo. E aí, quando a gente fala de doença, a gente tá falando de um outro espectro. Que quando a gente mistura e escracha, vira essa frase toda junta, que eu acho que ataca as pessoas. E eu até entendo as pessoas virem nessa armadura de ataque, porque é uma coisa muito pessoal, né? Mas também entendo que você tá trazendo informações de um lado, de um estudo que você fez, de todo o estudo, toda a sua experiência acadêmica e afins. Porém, e aí eu acho que mora o perigo quando a gente coloca tudo num balaio só, né? Eu tava vendo, por exemplo, que quando a gente fala de massa corpórea, né? Nem o OMS considera, por exemplo, o IMC um laudo. É que o IMC, pra todo mundo, quem não sabe o que é IMC aqui, IMC é o índice de massa corpórea. Ele é uma conta que você faz entre sua altura e seu peso, mas o IMC só serve pra grandes contingentes populacionais. Pra eu ter uma ideia se a quantidade da maioria das pessoas que ali mora é alta ou baixa do que ele pensa, entendeu? Só pra isso. Pra você sozinho ele é falho. Exatamente. E aí, justamente porque ele deixa de considerar vários fatores, né? Socioeconômico, acessos e afins e todas essas coisas. Por isso que aqui eu gostaria muito de destrinchar entre duas coisas diferentes. Uma coisa pra mim
você se aceitar, quanto seu corpo, quanto sua realidade, quanto lugar que você tá, não conformismo, e saber diferenciar o que é sedentarismo, que aí pra mim é onde mora a questão da doença. Posso fazer uma provocação? Pode, super, deve. Geralmente, aí eu vou falar de mim. Quando eu Vai. vejo o me aceitar como sou, sou assim, vou continuar assim. Quando eu vejo mais ou menos isso. Mas vou continuar é uma condição que você coloca pra você aceitar. Se aceitar e continuar essa coisa Então aí a diferente. gente discorda. Ah. Eu posso aceitar a condição que eu estou. E aceitar a condição não é permanecer, não. Eu aceito que hoje eu estou com dificuldade financeira. Vou fazer nada pra melhorar. Tem um participante aqui que trouxe o contexto do sedentarismo. Aí eu vou trazer de novo a minha experiência, né? Na pandemia, só o fato, porque fechou tudo, né? A gente Sim, ficou isolada. isolado e tá. Só pelo fato de eu estar isolada, eu não. Gente, acho que aumentou em torno de 2 quilos o meu peso, não mais do que isso, do que era um padrão. Mas assim, eu fiquei muito mais inchada, impressionante. Impressionante. Mas só foi o fato do sedentarismo que gerou gatilho para o pré-diabetes. Sim. Eu cheguei arrasada com aquele resultado para endócrino. Eu falei, mas olha, nem engordei tanto. Aí ela falou, sabe aquela pessoa que saiu daqui agora, com obesidade mórbida, assim, pelo peso? As taxas perfeitas. As taxas perfeitas. As taxas perfeitas, mas aquilo ali vai reduzir muito a expectativa de vida, se não cuidar agora. Porque era bem mais novo do que eu. Tinha metade da minha idade. Conta agora a minha idade, amigo. Não, deixa pro final. Tá. No final você entrega a idade. E aí, o que acontece? Ela falou, a genética é isso. Mas se você trabalhar aqui do jeito que eu vou traçar para você, a gente consegue reverter. Porque ainda era pré-diabetes. Gente, isso foi na época da pandemia, né? Em 2020. A gente está em 2025. Eu monitoro todos os anos as minhas taxas, às vezes mais de uma vez ao longo do ano. Então, por exemplo, peguei um resultado recentemente, eu tô com a minha hemoglobina glicada um pouquinho alta, já querendo chegar no pré-diabetes. Aí eu já vou voltar de novo para endócrino, fazer todo o protocolo para poder, porque assim, já me alerta ali. Então eu não posso esperar o negócio mudar para acontecer. E olha, quem olha assim, super saudável, né? Então, enfim. Eu posso aceitar a condição que eu estou. E aceitar a condição não é permanecer, não. Eu aceito que hoje eu estou com dificuldade financeira. Vou fazer nada pra melhorar, não é? Ué, mas eu vou aceitar quem eu sou, Mas e a você partir não é. disso... Isso aqui é quem você é. Exatamente. Não quem você é, tá sendo esse cara super gente boa, super eloquente, um bom filho. Tá, mas vamos lá. Quando eu falo sobre aceitar quem eu sou, aceitar o estado que eu estou agora. E aí as condições a qual eu me coloco, por exemplo, se eu quero um corpo gordo, ele pode ter uma vida extremamente saudável, ele pode se exercitar. E aí é onde eu só que queria chegar, que eu acho que é o perigo disso tudo, né? Quando a gente coloca o corpo gordo nesses estigmas, a gente afasta as pessoas dos reais propósitos dela, que é ter uma vida saudável. Eu concordo com você. Mas de todas as pessoas que passaram aqui agora, incluindo você, Sim. quem limitou o corpo gordo foram vocês ao próprio corpo gordo. É porque as perguntas são tendenciosas a chegar nesse lugar. Você certo? pode discordar e trazer um outro ambiente. Eu tô falando, eu discordo trazendo um Mas ambiente. eu me aceito, eu sou assim, eu não vou mudar. Não faz Ninguém sentido. falou sobre não mudar. Eu me aceito como eu sou e eu entendo que eu preciso começar a chegar onde eu quero. Se eu quero emagrecer, Mas se você se aceita como é, por que você vai mudar? Mas eu posso querer ter um estilo de vida um pouco mais saudável sendo gordo, certo? Você Eu quero ser uma pessoa vai gorda, eu diminuir a probabilidade de ter mais doenças. Mas saudável, a probabilidade de não ser Eu não posso ter um estilo de vida saudável, eu posso comer, fazer exercícios, diminuir E a tendências. consequência disso vai ser você emagrecer. Não tem pra onde fugir. A não ser Pode ser que você sim. tenha, pode ser não vai. Mas aí a gente coloca um estereótipo de um corpo magro lá na frente, como se pra que eu fique saudável, eu preciso chegar naquele Beleza, corpo. mas aí é aquele balanço que a gente coloca de possibilidade e probabilidade. Saúde. É mais fácil e mais provável, de acordo com a ciência, uma pessoa magra ser mais saudável. Quando eu falo pessoa magra, não é comparando você com o outro. Sim. É você com você mesmo. Mas não é o único exclusivo do corpo magro. Não certo? esquece a estética de outra pessoa. Exatamente. Você, se você perder 20 quilos, sua cognição vai ficar melhor ou pior? Com certeza pode ficar melhor. Sua memória vai ficar melhor ou pior? Pode ficar melhor. Seu funcionamento cardiorrespiratório melhor ou pior? Mas se eu começar a fazer exercícios e ter uma rotina mais saudável agora, você acha que eu também não posso trazer benefícios pra mim? Se Mesmo eu continuar com chegar o nesse mesmo corpo, peso, talvez o exercício tenha sido equivocado ou você não esteja dando o seu melhor. Então você tá meio que criando uma ilusão. Eu jogo bola 3 vezes por semana. Isso não é exercício físico, é atividade física. Sabe a diferença de atividade física e exercício físico? Deixa eu te elucidar. Se eu dissesse, Igão, levanta aqui, pega uma cerveja lá dentro da geladeira e volta pra gente tomar uma. Isso é uma atividade física. Tá. O que é um exercício físico? Você vai levantar 10 vezes, vai até lá em 30 segundos, vai voltar e gastar mais 10 vezes, você vai fazer isso 3 vezes por semana durante 2 meses. Arrasou. Eu consigo metrificar, eu quantifico e qualifico. Então o que as pessoas confundem hoje é isso. Eu faço uma caminhada. Quanto? A velocidade. Tá, mas vamos lá, só voltando uma coisa. Tudo isso tá ligado a muitos outros fatores. Sim, certo? concordo. Socioeconômico, acesso. A gente tá falando de mim, mas se a gente vai pro espectro maior, uma Dona Maria que acorda 5 da manhã, chega 10 horas da noite em casa. Aí ela não consegue, por exemplo, fazer exercícios, comer bem, final de semana, Plenamente. vai beber a cervejinha dela. Mas você concorda? Mas aí, só finalizando esse papo, ela em algum momento não vai, por exemplo, se sentir bela, se sentir desejada. Aí ela abre o Instagram e existe todo um discurso de ódio pro corpo dela. Concordo plenamente. E é aqui que mora o Eita, perigo. opa, desculpa. Arrasou. Vai, Igão. Teu nome? Carol Matias. Prazer, Carol. Prazer. Manda bala. Lembra o tema? Repete, por favor. Vocês estão tudo... Sabe o que é isso? Aí quando eu digo que a excesso de gordura afeta a memória, ninguém acredita em mim, ó. Na verdade, eu lembro O que você dela. chama de me aceitar como sou, a medicina chama de doença. Sim. Vai lá. Eu queria entender primeiro sobre essa colocação, porque em nenhum momento tá falando sobre padrões. Aceitar o próprio corpo não quer dizer que eu tenho uma doença. Aceitar o próprio corpo é se sentir bem, é estar bem consigo mesmo. Isso é mais na questão da autoestima do que na questão da doença. Mas hoje em dia, a nossa sociedade, ela pré-julga todo mundo, inclusive por padrões estéticos de antigamente, na moda principalmente, de que todos deveriam ter uma metricidade, tanto isso pela questão lá atrás dos gregos, que precisavam ter muito os padrões estéticos limitados. Então, veio um conceito do belo, veio daí. Então, quando eu entendo essa pergunta,
pergunta, ele não tá voltado tanto pela questão da doença, eu entendo pela questão de autenticidade do próprio ser. Legal. E aí eu queria entender mais desse seu ponto de vista pra contrapor. Porque você trouxe uma questão psicossocial, né? Sim. Do julgamento dos outros. Sim. Isso é o que incomoda. Não, na verdade é o que parece na É o pergunta que aparece na mesmo. pergunta, mas tu disse que vê isso nas redes sociais. As Isso. pessoas julgando pelo que vem. Não só nas redes sociais, no Em todo convívio lugar. social. Entendi. Isso. Tu tinha algum tipo de predisposição pra pensar como eu era antes de eu chegar aqui, quando tu me viu? Não, na verdade eu nem sabia. Tu nem sabia. Nem sabia quem ia ser. Mas tu percebeu que muita gente tinha, não é? Sim. E eles me julgaram Sim. por coisas que eles viram. Sim. Porque a gente mostra o que a gente quer. Mas isso Então quer você dizer... quer mostrar um corpo gordo? Mas aí o corpo gordo não necessariamente ele está doente. Veja só. E aceitar Aí o nós próprio vamos corpo... voltar de novo pra Isso. probabilidade e possibilidade. Isso, mas aceitar o O que é que a próprio medicina corpo... diz? O que é que a literatura diz? Que ele não está doente? Ainda. Sim, também. Mas aceitar o próprio corpo não vem pelo simples fato da doença. Ele Porque vem pela palavra, estética. a palavra aceitar. É, eu quero continuar como eu sou, tô bem? Eu Sim. me aceito assim. Sim. Porque ninguém que está se sentindo mal aceita continuar se sentindo mal. Mas quando a gente aceita o nosso próprio corpo, a gente consegue entender quem a gente é. Só que se a gente aceita o nosso corpo da gente do jeito que a gente é, outras pessoas não deveriam estar julgando de fora se está doente ou não. Concordo. Quando foi que eu fui no Instagram de alguém e disse, você tá gordo, tem que emagrecer? Não. As pessoas vêm até mim. Sim. E vêm até mim que se identifica comigo. Quem não gosta, bloqueia, para de seguir, vai embora, tá tudo bem. Tá. Tem gente que eu concordo com várias coisas que fala e com outras não. Se fere meus princípios e valores do que foi falado, eu bloqueio. Tá, mas se aí- não fere, eu só discordo e não vejo. E voltando pela questão da pergunta, aceitar o próprio corpo é O que a medicina chama de doença. isso. Então, E é, porque a palavra aceitar é da permanência. Eu aceito, é assim. não, você aceitar quem você é, aceitar o seu próprio corpo, entender quem você que é, quando não quer dizer que coloca quando como você uma doença. coloca quem eu sou, você se Aham. coloca no estado de imutabilidade. Não, nem Claro, não, se eu sou você- assim, sim, porque eu todos estou temos. assim. Não, Claro que sim. Não, porque quando a gente entende o nosso corpo, não só mentalmente, fisicamente, a gente entende o nosso ser, a gente tem o próprio conhecimento de nós mesmos. Então não tem como a gente colocar isso dentro do padrão de doença. O tema é, quem defende a obesidade tá falindo do SUS. Como é teu nome? Diene. Prazer, Diene. Como é que você vai? Prazer, bem, graças a Deus. Coisa boa, fico feliz. Tô ótimo. Você na dança. Então, eu não acho que tá fazendo SUS, porque eu acho que, como estavam falando que a obesidade é uma doença, generaliza isso. Não é uma doença. Eu sou formada em balé, em jazz, em educação física, sou coreógrafa e sou gorda. Então, desde que eu nasci gorda. Então, Tu lembra? Eu vou assim pra gente conversar, tá? Pra não ficar um monólogo daí, um daqui, e quando acabou o tempo não fez nada. Tu lembra quando foi identificou que tu era gorda? A idade mais ou menos? minha mãe que identificou que eu nasci gorda, eu nasci 4,5 kg. Já nasceu, mas meu filho também nasceu 4 quilos, bem gordo. Acho que minha boa passou pra ele. Então, aí por medo de eu crescer uma criança gorda, o meu pai e minha mãe me colocaram em todas as atividades físicas possíveis. Top. Foi assim que eu me formei no balé e no jazz, porque eu peguei amor. Mas eu era a única gorda que dançava balé, eu era a única gorda que abria espacate. Aí eu falei, meu, eu nasci pra dançar. Que top. Eu não posso deixar de dançar porque eu sou gorda, porque eu era vista diferente, eu era apontada. E muitas vezes, quando eu chegava no municipal, por exemplo, pra ter uma seleção de bailarinas top, eu saía pelo peso. Eu era desqualificada pelo meu peso. E tudo bem, porque a minha mãe me preparou pra eu entender que eu poderia ser tudo o que eu quisesse, independente do peso. Tua mãe foi incrível. Minha mãe é incrível. Meu pai já tá no céu, mas ele vivia batendo em cima do filho, diabetes, filha, diabetes. Então, meus exames estão em dias, eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu corro atrás do meu peso, eu faço regime. Desculpem, amigos, mas eu faço. Porque senão eu fico maior. Porque eu não quero morrer de obesidade. E eu sei que é uma doença, mas eu me sinto bem, muito bem assim. Entendeu? Porque eu continuo malhando, eu não vou parar. O SUS não vai me atender tão cedo. Não, tudo bem. Mas a ideia é, você acredita que você ser gorda interfere na minha vida? Pauta importante. O tema aqui fala sobre quem defende a obesidade está falindo o SUS, né? Uma das pautas. E aí, o que acontece? Isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Eu lembro que Aí o Guto, ele pergunta assim pra galera, né, se concorda que ser gordo tá interferindo na vida do outro. outro. Então, o fato da pessoa que tá ali na frente ser gorda, se afeta ou não a vida dele. Aí a Exato. maioria diz que não. Aí ele começa a trabalhar em cima dessa pauta. essa pauta. E aí eu lembrei de algumas situações, né, que já aconteceram assim na minha vida. Teve um período que eu morava com uma amiga e a gente sempre vivia trocando mensagens por causa disso. Porque o ônibus é um exemplo clássico de relação pessoal ali, né? Interpessoal com as pessoas. E aí, por exemplo, os ônibus eles são projetados para assentos de 2 pessoas. E aí já aconteceram várias situações de a gente, sei lá, ter o nosso banco invadido por causa do sobrepeso ou da obesidade da outra pessoa. Isso acaba sendo muito frustrante para a pessoa, porque a gente consegue perceber o desconforto da pessoa que está te incomodando e da pessoa que está sendo incomodado, né? Porque, enfim, todo mundo paga passagem, a pessoa sente que quer ter o seu espaço, e aí a gente trocava muito isso, né? Que era muito chato e tal, não sei o quê. Tem também a própria situação da catraca, que tem pessoas que não conseguem passar, né? Enfim, são várias relações. E aí ele joga esse questionamento aqui, que é muito interessante, né? A gente fala sobre. Ele traz dentro de uma demanda relacionada ao SUS, né? Do quanto que custa. Apesar do SUS não ter um programa específico para tratar obesidade, ele trata outras doenças, principalmente doenças que a gente chama de doenças plurimetabólicas ou síndromes metabólicas, e que a maioria é exacerbada por conta da obesidade. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 2, a grande maioria desenvolveu por conta da obesidade. A maioria das pessoas que tem um risco cardiovascular maior, ela intensificou por conta da obesidade. E aí vai. Então, quando a gente vai ver isso dentro de um custo, dentro de um cenário econômico, é um custo muito alto, porque a gente tem muitas pessoas com dislipidemia, ou seja, com as taxas de gordura toda alterada, isso pode obstruir os vasos sanguíneos, levando
as lesões diversas como o AVC, e lembrando que nem sempre essas doenças matam, faz com que as pessoas ficam impossibilitadas de uma vida, né, mais dinâmica, fica limitada, ou seja, o custo é maior ainda. E não só para os cofres públicos, gente, mas para a própria família. Porque se eu tenho uma pessoa adoecida em casa, né, incapaz de trabalhar, uma pessoa adulta incapaz de trabalhar e adoecida, tu acha que aquilo ali, para a própria relação familiar, para a própria família, aquilo não compromete, não, É, com né, certeza. a família? Com certeza. Então, assim, eu tenho uma situação na minha família que eu, assim, para dialogar com essa pessoa, eu usei como exemplo a avó dela. Falei, olha, sua avó viveu até 70 anos, mas qual foi a realidade dos últimos 25 anos da sua avó por conta da obesidade? Teve uma vida longa, teve, mas era diabética, obesa e hipertensa. Qualidade nenhuma, O né? que aconteceu? E pior, amigo, não podia ficar só, tinha que sempre alguém da família estar Estar por junto, perto. cuidando. Então, acabava assim, comprometendo, não A só vida. financeiramente, mas a vida Da outra do pessoa. outro. Porque não podia ficar só, então sempre tinha que ter Sim. aquele revezamento, e depois teve lesão no pé, aquela história toda do pé diabético, e amputa. Olha a trabalheira disso. Olha a trabalheira disso. E aí eu, dialogando, né, porque ainda tá jovenzinha, eu falo, ó, é escolha. Então você ainda tem a opção de ter uma velhice com mais qualidade. Porque se a gente for olhar só pro agora, tá, eu tô gorda, mas não tem problema nenhum. Meu amigo, tem, porque você não tem agora, mas no futuro é certo de que vai vir, principalmente com uma carga genética dessa. E ainda interfere no outro, né? E ele traz essa pauta justamente porque ele fala, né, que pelo fato da obesidade basicamente ser uma escolha, esses investimentos são feitos e quem paga somos nós, Pagadores né? de impostos. Pagadores de impostos, queridas. Não, Alguém aqui acredita que por estar acima do peso ser obeso interfere na minha vida? E a gente tá em São Paulo, tá? Se tiver alguém obeso no Acre, interfere na vida de vocês? não. Interfere. O quê? Todos os anos são gastos 3 bilhões de reais em tratamentos contra a obesidade pelo SUS. Esse dinheiro sai de onde? Não, sai do meu bolso. Eu pago imposto. Claro que sim. Sai também, mas eu tô pagando pela sua doença através de escolhas. E o tratamento por drogas, por vícios? Tô concordo plenamente. Então vamos mudar. Quem usa drogas está falindo do SUS, está. Não, mas aqui tá falindo são governantes que só roubam. Isso é Veja outra só, coisa. são dados. Desses 3 bilhões anuais, foi roubado um monte. E beleza, aí eu não tenho como Mas é um dizer que eu direito tenho nosso, dados já, pra como todo mundo. Veja só, mas a ideia é, a partir do momento que eu entendo que apenas 3% da população tem obesidade mesogênica, aquela que é exclusiva da genética, e o resto é por padrão de comportamento, e esses padrões são escolhas que eu faço, sejam conscientes ou não, eu estou escolhendo fazer isso. Você concorda que ser obeso é uma escolha? Eu acabei de falar que eu tô defendendo isso o tempo inteiro. É que não é uma escolha. A partir de só 3% não escolhem isso. Inclusive, pelo seu relato, e aí você superficial aqui, pelo seu relato, nasci gorda e sempre fui gorda, a obesidade mesogênica é encontrada a crianças antes dos 5 anos de idade. Então talvez você faça parte dos 3%. Existe 97% que tá falando do SUS por escolha. Isso é um fato. Mas não é escolha, querido. Todo mundo tem problema, tanto psicológico como de drogas, como Concordo. de não precisa usar o SUS. Mas você concorda que alguém que tem... Não, tô falando de obesidade. São 3 bilhões de reais pra obesidade. Vários tipos de Eu coisas não que a tô gente falando não de dinheiro específico destinado ao tratamento da obesidade. São 3 bilhões por ano para algo que é antecipável. Mas a saúde, ela é necessária em qualquer ângulo, não é só na obesidade. Não, você não tá entendendo, mas a discussão é sobre obesidade. Sim, mas eu tô te dizendo que ela é necessária em todos os ângulos. Você sabia que se você nasce com gene da obesidade, mas você não vive dentro de um ambiente que se chama pela literatura de obesogênico, a probabilidade de você desenvolver a doença diminui, igual a depressão. Existem pessoas que nascem com o gene da depressão. Se ela vive num ambiente que não induz a processos depressivos, a probabilidade de desencadear a doença diminui. Ao contrário de uma pessoa que nasce sem o gene da obesidade ou sem o gene da depressão e vive num ambiente que induz a depressão e a obesidade. Essa pessoa, mesmo sem o fator genético, dados científicos, tem maior probabilidade de desencadear a doença. Pode ser. Ou seja, não é pode ser, é um fato científico, não é minha opinião. E eu queria que fosse diferente. Sabe por quê? Porque menos gente ia sofrer. Eu queria que fosse diferente de verdade, mas não é. E eu não posso trabalhar com um sonho do como eu gostaria que o mundo fosse. O mundo não é bonito, não é florido e ninguém tá nem aí pra gente. Isso é pra mim também. Mas eu acho que o mundo é lindo, é florido e tá muito aí pra mim. A partir do momento que eu nasci, eu vim pra brilhar. E Isso essa felicidade é uma coisa interna. Me diz uma coisa, se sentir assim, desse jeito, e me responder como tu respondeu, é uma escolha? Claro. Isso partir do que tu tem aonde? Educação da minha casa. Exato, acho que tem gente sem E de educação de Deus casa por aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi incrível. Sim, cara, com todo respeito. A gente já tá cheio de problema no Brasil, no Rio de Janeiro. Vou falar uma coisa só em paralelo, não levanta a mão não, tropa. Igual esse bagulho de neguinho parar tudo pra prender o Oruan, porque não sei o quê. As pessoas tá querendo arrumar sarna pra se coçar. Aí, a gente que é gordo já sofre a vida toda, aí vagabundo agora vem falar negócio de, porque vocês gastam muito, que não sei o quê, tanto bagulho gastando, aí vai falar do gordo. Eu concordo. O gordo, só que, mano, pega a visão, Vai. do que tu tá vendo aqui e do que tu vê na tua vida. Tipo assim, eu já busquei, muita gente já buscou correr atrás. Não conseguiu, a gente só quer ser respeitado. A vida toda, a gente sofre, eu já sofri pra casa de mulher, ficava frustrado em casa, ela não gosta de mim porque eu sou gordo, e ela emagreci. Tem um participante aqui que volta e fala sobre respeito. Respeito não tem nem que ser pedido, né? Então a gente tem obrigação de respeitar todo mundo em qualquer lugar. Então, assim, é algo que a gente tem que se vigiar muito, porque aqui, tudo bem que a gente está falando sobre algo, mas a gente não está falando sobre a pessoa obesa, a gente está falando sobre a doença obesidade. Então, deixar bem claro isso. Então, o respeito não tem que ser pedido em lugar nenhum. Ninguém tem que pedir ao outro isso.
Então tem que Exatamente. ser, e na verdade a gente tem que construir o nosso caráter para respeitar o outro. Porque a gente não vive no mundo sozinho, não. Tá? Sofria na escola, ninguém me batia igual ele falou, ninguém me batia, me dava tapa na cabeça porque eu era gordo. A gente só quer ser respeitado, mas os outros vem e arruma isso. Ah, porque vocês estão gastando pra... Todo mundo gasta. Os caras roubam pra... Entendeu? Tipo assim, ó, igual você falou pra mim agora aqui no off, eu vou te ajudar. Pô, muito obrigado. Igual o Titi Caiane tá me ajudando, tá ajudando o Gordão. Se tiver mais gente assim, querendo ajudar e não querendo apontar, vai melhorar o Eu mundo. criei, de graça, o maior movimento de obesidade da América Latina. Se tu Não, pegar isso de aí. graça, eu ganho nada. É isso aí, as pessoas têm que ser assim. Só que a parada é a seguinte, tu tem que entender. Não faz sentido. Eu, como especialista também de obesidade e emagrecimento, e maior movimentador da saúde no Brasil hoje, tenho aqui Priméticos, o novo movimento é Make Brasil Refagin, fazer o Brasil ser saudável de novo, não só física, mas mental, emocional, espiritualmente, financeiramente também. A galera não sabe lidar com isso. E eu ouvi falar de outro problema que não seja esse, aí foge minha alçada. Eu tenho que trazer problemas que eu domino a solução, entende? Mas eu entendo o que você tá dizendo. Eu acho que a gente já tá Mas tu cheio de concorda, problema, vamos botar em cima do gordo. tu concorda comigo, que sabe o que o boi de pirão é? Eu sei Que que bota isso aqui, ó, pra desviar a atenção. Então, exatamente. Aí com o gordo, a gente vai ser respeitado. Mas tu não faz isso na tua vida também, pra desviar a atenção dos problemas? Botar uma cortina de fumaça? Álcool, comida, sexo, lá também. Não, mas aí já é um problema psicológico. que Sabe você a entra. parada? Aí quando pega pra tu, que os outros fazem, não, é diferente. Eu tenho motivo pra fazer isso. Te quebrei agora, te quebrei. Te quebrei. Vai. Eita. Como você vai? Na jarra. Prazer. Na jarra? E Najara Raquel, Najara. com Y. Por que você discorda do tema? Porque eu discordo que, independente do SUS, eu tenho a minha vida particular. Tá. Eu tenho a minha personalidade, a minha essência. Eu sou eu. Eu sou gorda. Independente se escolha ou não, o SUS não é todo dia na minha casa bater pra dizer que eu como ou deixo de comer. Independente de qualquer coisa, cada pessoa tem seu emprego, seu trabalho e seu salário. Então depende de cada um da condição financeira que vai comer ou não. É. Tem magro que tem mais problema de saúde do que gordo. Concordo. E gordo é extremamente saudável. Concordo. Então, o SUS é uma parte separada. Eu, como pessoa individual, sou outra. E eu e Najara Raquel me amo, me aceito exatamente como eu sou. Gorda. E o SUS não tem nada a ver com isso. Mas- Porque é a minha personalidade. E eu sou saudável. Mas veja, e a pessoa que não é? Aqui não é um problema dela, porque a escolha dela. Mas não é um problema só dela, é meu também, porque o imposto é no meu bolso também. O Isso que eu tô imposto mostrando sai do aqui. seu bolso, sai também do meu. Exato, Mas tu acha daí, justo, tu acha legal eu isso? acho justo, nem sai do meu, nem É do esse seu. o que concorda. Mas até o ponto que eu não estou na casa do outro, eu sei a minha vida individual, cada um vive a vida individual. Se a gente Concordo. colocar todo mundo em bola de gato, moraria todo mundo numa mesma cabana. Mas veja. A transformação, ela é coletiva, né? A gente mora numa sociedade. Moramos numa qualidade. O seu processo é individual, mas a transformação é coletiva. Eu não mas- posso, aliás, poder pode, mas eu não deveria pensar como você, nesse sentido, por quê? Eu vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser e dane-se, porque ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim. A não ser que você quer viver no auge. Gente, lembra lá daquela conversa que a gente teve sobre contágio social? Que a gente precisa sair do ambiente ou criar estratégias para mudar o ambiente, para a gente ter que lembrar que a gente também é ambiente para o outro. Ah, Então, principalmente, se você tem filhos, então não é só sobre você. Lembra que aquele filho foi escolha sua. Então, E ele vai ser reflexo dos seus atos. então você precisa ser modelo, precisa ser ambiente na construção desse novo ser. Sim. Então, fica aí a dica para quem tem criança pequena por perto, filho, sobrinho, afilhado, pessoas que você ama e que você é modelo, que você é exemplo. Então, pega isso como uma âncora. Não é para poder ficar se martirizando, para poder entrar em sofrimento por conta disso, não. Mas pega isso como âncora. Fala assim, ó, eu tenho essa pessoinha e eu quero ser modelo nisso aqui também para ela. Eu não quero que o meu comportamento, né, contagie ela de forma negativa. Uma montanha sozinha, solitária, tudo certo. Mas enquanto nós vivemos em sociedade, nós temos sim que nos adaptarmos aos conceitos Eu sociais que adapto, existem. lógico, mas aí eu entende? tô falando de mim como gorda. Não, mas Eu aí- tô falando de mas sociedade. veja, Mas peraí, vá, diga. a minha personalidade é essa. Eu sou Não, uma pessoa, calma, incrível. eu sou uma pessoa gorda. Você não tem problema de gordura. Eu me aceito, eu me amo, não tenho problema nenhum de autoestima. Tá. Não tem problema de nada. A minha fase é que eu emagreci um pouco porque eu sou alcoólatra, tinha problema de alcoolismo. Isso é uma coisa separada. Em nenhum momento eu cheguei no hospital ou qualquer coisa e a pessoa falou, ai, você é gorda, você precisa de tratamento. fazer Nunca uma tive pergunta? isso. Pode. Nos dias que você bebia, você comia mais no dia seguinte? do que Não, o eu só normal? bebia porque. Não, eu no dia bebia- seguinte. Não, só bebia porque eu sempre bebi. Desde os meus 7 anos. Sinto muito. Então, quando eu tinha 7 anos, que eu me recordo, eu já estava bebendo. E normalmente a bebida Você substituía a comida. tava fugindo de quê? Não, porque na minha casa, na minha família, todo mundo desde criança começou a beber cedo. Ah, molha a chupeta da criança porque ela vai passar vontade. A criança não sabe nem o que é isso. Então ela não passa vontade. Tá. Então isso virou um E hábito. você hoje é alcoólatra ainda? Eu sou alcoólatra, deixa de ser, mas eu não bebo mais. Você não bebe mais? Não bebo mais. Quando Eu você era alcoólatra, desinchei. parabéns. Eu Incrível. desinchei. Deixa eu perguntar uma Eu coisa. continuo gorda. Quando você era alcoólatra, você era gorda ainda. Eu continuo gorda. Eu só desinchei porque o álcool que faz a gente engordar muito mais. E algumas pessoas que estão aqui, que vai muito na balada, estão muito mais gordas pelo álcool do que pelo que comem. Concordo. Mas foi o que eu falei, álcool, comida, sexo, celular, televisão, tudo Quando isso eu interfere. emagreci porque eu parei de beber e fui cuidar da minha saúde sentiu melhor? por causa das... Eu sim, porque o álcool, eu tava totalmente inconsciente. Vê só. Porque eu bebia diretamente. Eu Legal. não tinha consciência. Mas o álcool, ele é um problema. Ele é O o maior- sintoma não é o álcool, o sintoma é como você se sentia, inchada, indisposta. Pior que não, eu me sentia feliz quando eu bebia. Não, quando bebia, falando depois. Mas o depois não me incomoda, porque eu entendi. E por que tu parou, então? Eu parei porque eu ia morrer, foi o médico que falou E não te isso. incomodava em morrer, mulher? Não, porque é exatamente o que eu Então, tava buscando. e tu tava fugindo de quê? Voltei a De mim perguntar. mesma. Porque eu estava fugindo de mim Veja. mesma, na força que eu nasci e de como eu nasci. Eu não nasci querendo viver, eu querendo desbrindar o mundo. Então pra mim, se eu morrer ou não hoje, amanhã não importava. Eu aprendi com a minha maturidade que estar vivo era importante. Olha, eu sinto muito de verdade pelo que você passou. É o que falaram muitas vezes. A bailarina aqui falou, eu sou feliz, eu tô bem, eu faço atividade física, e eu sou feliz com a minha barriga, e as pessoas se incomodam muito mais com a minha barriga do que eu. E eu tiro um barato, porque eu falo que eu me isso- sentia um galão, hoje eu me sinto um galão. E eu mesmo, entendeu? Aí tu ri, né? Se sou eu falando, não pode. Então não é a piada, é quem falou. Olha o seu preconceito aí, ó. Mas a sociedade se incomoda mais, eu Viu concordo só? com eles. Então eu faço muitas piadinhas, porque as pessoas vêm se incomodar, eu não ligo, cara, eu tiro de letra, entendeu? Não, mas você come demais, eu falo, não tomo Herbalife, eu tomo Herbalufo. Aí eu brinco com as pessoas com um monte de piada, entendeu? É verdade, gente. E a autoestima é tudo. Agora eu comecei a fazer mais ginástica. Gente, é que assim, a gente tá quase no final já do vídeo. Aí tem um contexto onde um dos entrevistados, né, pelo Guto, ele faz uma brincadeira
sobre o contexto de ser obeso. Ele traz isso e as pessoas riem. Aí o Guto vira e fala assim, ó, tá vendo ele falando, é engraçado, mas se eu falo é preconceito. E aí a gente volta para aquela pauta do respeito. Se incomoda o outro, não faça. Não importa. Não é brincadeira, não é piada, não é brincadeira. Qualquer coisa que... mas o outro fala, ele ri, não importa. Né? Isso é empatia. Né? Então, é daí que a gente também vai treinando os nossos filhos, as nossas crianças, para que não faça bullying com o outro. Você vai ensinando, olha, não tá machucando, não tá vendo que o outro tá ficando triste? Não é brincadeira. Então, eu já precisei trazer essa pauta com irmãos mais velhos em casa, porque brincava, entre aspas, né, trazia com um tom de brincadeira sobre a obesidade de outro membro dentro de casa. Eu falei, olha, isso não é brincadeira. Agora eu chamei no canto, esperei o momento certo, entende? Porque também se você não precisa agir de forma agressiva nesse tom, chamei e falei, poxa, né, fulaninho, você viu o tom, a forma que você fez? Você acha que a pessoa ficou bem ou ficou mal, né? Como que você ficaria se fosse o contrário? Então, respeito. E assim, a gente às vezes precisa até chamar atenção mesmo. E outra coisa, volto para aquele contexto. Se policiar, porque a gente faz sem perceber. E assim, é muito importante salientar isso, porque quando a gente cria essa consciência, né, dentro das nossas casas, a gente contribui para que isso não aconteça, porque, por exemplo, eu tive muito acesso a isso na escola, né? E sempre foi de maneira muito leve, na brincadeira, através de coleguinhas que possivelmente nem tinham conhecimento do que era aquilo, né? E praticavam possivelmente porque receberam isso, né? Foram reflexos de outras pessoas dentro de casa, exatamente. Eu lembro assim, eu não sofri um bullying não, na infância, mas tentavam tirar piada por conta do meu sobrenome. E assim, eu sempre ri com tudo. Sim. E aí, como eu ria junto, nunca pegou. Porque a criança, a gente fala que criança é a mentalidade mais perversa que existe, porque ela não tem consciência de nada, né? De nada ali ainda, né? Principalmente nos primeiros momentos ali né, antes da pré-adolescência. Então, mas precisa de um adulto para estar ensinando e regulando. E lembra que educação vem de casa. Escola escolariza, mas educação vem de casa. Então, é molde do que tem em casa. Hoje mesmo, eu não atendo terapia infantil. Por quê? Porque criança não precisa de tratamento terapêutico. Criança só faz acompanhamento terapêutico. Porque quem precisa de tratamento terapêutico são os pais, são os cuidadores. Porque a criança é reflexo do seu ambiente. Então, quem precisa de fato terapia são os pais. Então, não é o público que eu atendo por conta dessa demanda, porque geralmente terceiriza. Então, aí voltando para o contexto da criança, né, que eu estava falando. Por quê? Porque eu achava engraçado. E por que eu achava engraçado? Porque em casa era onde acontecia o bullying de verdade. Porque eu sou a número 8 de 10. Sim. E aí, irmãos, né, se engalfinha, briga, um chama um disso, outro daquilo. E se embaralhava para lá e se resolvia ali. E isso longe dos nossos pais. Porque se meus pais vissem, a gente apanhava todo mundo, porque eles não iam querer saber com 10 filhos quem é que tinha feito, quem é que tinha brigado, eles não queriam nem saber. Todo mundo apanhava. Agora, uma coisa muito bacana do meu ambiente familiar é esse contexto do respeito. Meu pai não deixava que ninguém tirasse brincadeira de chamar nada de ninguém. Ô, seu gordo, seu bichinho, não podia. Quê? Você está aprendendo isso aonde? A gente não podia usar nenhuma palavra ofensiva. Amigo, era impressionante. Meu pai não deixava. Nem entre a gente, nem ninguém da rua. Onde vocês estão aprendendo isso? Não pode. Isso podia ser alguém passando na televisão. Nada. Então, era respeito acima de tudo. Era respeito acima de tudo. Inclusive, eu falo muito pro Vitor, que ele tem um sobrinho que é gordinho. E aí ele chama ele de gordo. Eu digo, não faça isso, porque isso vai gerar trauma no menino na infância. Porque eu sei que, quando ficar adulto, né? Porque eu sei que eu passei por isso, né? Talvez esse trauma tenha contribuído para minha nova versão, possivelmente, claramente que sim. E é isso, mas nem todo mundo sabe interpretar dessa forma, né? Sabe levar e, enfim, ressignificar esses traumas. E a leitura de cada um na infância, amigo, é muito diferente.
Eu tenho irmãos gêmeos, univitelinos. São duas personalidades totalmente diferentes. Ou seja, eles foram gerados na mesma placenta, eles têm o mesmo DNA. Mas quando você senta, eles hoje são adultos, conversa com eles, são duas pessoas totalmente diferentes. Porque fizeram a leitura do mundo de forma diferente. É o que eu estava falando. Então, eu nunca me senti, né, que ninguém tivesse feito bullying comigo na escola, porque dentro de casa era um ataque entre a gente tão grande que o que as pessoas falavam na rua, eu levava na brincadeira. Tinha uma situação que eu falava, bezerrinha, eu achava o máximo. Porque o povo chamava meu pai de Seu Bezerra, porque meu sobrenome é Bezerra. Seu Bezerra, Seu Bezerra. Aí quando me chamava de bezerrinha, eu achava que estava fazendo associação com meu pai. Aí eu me achava o máximo, né? Que é Seu Bezerra, Bezerrinha, filha do Seu Bezerra. Nunca pegou. Aí depois de adulta que eu falei, eita, tentaram me gongar, me soçar ali, mas não conseguiram. Porque pra mim era... Então, como o nosso cérebro constrói algumas coisas e muitas dessas nossas dores emocionais na vida adulta, e, gente, não existe criação perfeita, não, porque não existe indivíduo, ser humano que nasce com um manual de instrução. Novamente, cada um percebe o mundo de uma forma diferente. Então, os pais podem ter sido maravilhosos, errou por ser maravilhoso demais, mas, assim, no cérebro daquele serzinho, tá certo? Não na conduta, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa, sim, pedir ajuda profissional, certo? A gente busca ajuda profissional até para se entender, para poder conseguir fazer todo um autoconhecimento e ter um processo bem bacana de mudança de si mesmo, né? Se a gente todo dia pode acordar e ser uma pessoa diferente, por que não escolher ser uma pessoa melhor? Nova, né? Uma pessoa melhor, que eu falo... não é dentro de um padrão de engessamento, que eu vejo muito aqui nas falas, o medo de ser engessado em um padrão. Gente, eu nunca me preocupei com isso. Sabe qual é a minha preocupação? Não limitar o meu movimento. Subir e descer uma escada tranquila por conta justamente do meu joelho. Então, toda a minha preocupação é não limitar a minha movimentação. Eu não busco nenhum padrão estético, nunca busquei. Quem me conhece, na minha intimidade, sabe disso. Né? É óbvio que eu gosto de me olhar e ver um músculo. Eu adoro malhar membro superior. Eu acho que essa parte do estético, né, desse padrão que a gente fala, que tanto a sociedade impõe, se acontecer, ele acontece porque, pelo menos comigo, foi de maneira muito natural. Forma orgânica, né? Eu nunca busquei me adequar a um padrão. Eu simplesmente percebi, né, as impossibilidades que estar gordo, estar com sobrepeso me causavam, fui trabalhando isso, e aí com o passar do tempo a gente vai pegando gosto pelo seu próprio padrão, pelo seu próprio corpo, e não para querer estar porque tal pessoa tal, porque a sociedade impõe. Não, você vai pegando gosto, se amando, e vai criando o seu padrão, e tá tudo bem. Uma coisa que eu adoro me olhar no espelho, quando eu tô em um perfil bacana, meus braços e minhas costas. Eu gosto. Não me importo com barriga, com perna, porque geralmente é o perfil que a maioria das mulheres que treinam gosta. É óbvio que se eu tiver o resultado ali também, vai ficar bacana. Feliz. Mas um lugar que eu mais olho, eu gosto do meu pescoço, bem visível. Eu gosto dessa estrutura do pescoço, mas é principalmente os meus braços. Né? Então eu gosto de olhar o meu braço e o meu braço tem uma definição melhor. Então isso é muito individual, esse contexto de estética, de se olhar no espelho, da autoestima, isso é muito individual, isso é muito pessoal, é muito subjetivo. Então, não vá para a academia atrás de um perfil estético. Tira isso da mente, tira isso. Começa pela parte mais fácil, mais simples. Qual é? Melhorar meu cardiorrespiratório na hora de subir uma escada. Minha saúde, né? Pensar na saúde. Tô subindo aqui uma escada, né? Mesmo sem estar com aquele peso todo, perdendo pouca coisa, você vai ver que já com 2 semanas de treino regular, 3 semanas de treino regular, você já consegue subir com treino, alimentação, com todo o protocolo certinho, sem coisas também mirabolantes. Não tenta colocar tudo de uma vez só, não. É o que eu falo assim, gente, olha, é muito custoso. É muito custoso. Você nunca conseguiu, você tá no sedentarismo total. Você vai querer botar academia todo dia na sua vida? Não adianta. Vai botar 2 horas de treino todo dia e fazer musculação que você odeia. Comece aos poucos. Meia hora. 3 vezes na semana. Mas comece. Porque o começar, a primeira coisa que eu falo, primeiro desenvolva o hábito.
Depois que desenvolveu o hábito, você sim vai adicionar o protocolo. Então, antes de eu desenvolver qualquer mudança comportamental, a gente faz aos pouquinhos, e uma coisa por vez. Porque tem gente que chega na terapia cheio de demanda. Aí quer mudar a alimentação, quer fazer exercício, tem aula de inglês que não tá dando conta, não tá dando conta da faculdade, não tá dando conta do relacionamento amoroso, não tá sobrando tempo para respirar. Meu amigo, você tem que escolher prioridades. Então, eu sei que emagrecer envolve várias mudanças de comportamento, mas escolha uma. Qual é aquela que vai lhe doer menos para comer? Porque também não pode ser nada muito custoso, porque senão você não vai fazer. Ou se você começar a fazer, vai fazer com muita intensidade, vai se frustrar. Então, por exemplo, para mim, sempre foi mais fácil. Gente, eu toda vez perco a minha capacidade de disciplina de academia por conta da minha rotina profissional. Então, como a minha rotina profissional muda de um semestre para o outro, não é nem de um ano para o outro, é de um semestre para o outro, eu sou uma pessoa que preciso de rotina. Então, se eu seleciono treinar 8 horas da manhã, o meu cérebro entende que ele precisa ir 8 horas da manhã 3 vezes na semana. Claro que não é tão engessado assim, não, mas eu prefiro rotina. É sobre cada pessoa, né? E isso é sobre hábitos, né? Porque eu fui instalando hábitos mesmo. Foi escolha, fui instalando hábitos. Então, não adianta você querer instalar tudo. Então, o que é mais fácil para mim quando eu fujo da rotina? Vamos lá, quando eu fujo de tudo, ganho um pezinho, preciso me disciplinar. Para mim é muito mais fácil começar pela alimentação. Porque eu sou uma pessoa que como até pedra temperada. Então, como eu como até pedra temperada, então para mim é muito fácil comer comida natural. Porque eu como, eu não sei o que eu não como. Eu como jiló, eu como pepino, pra mim foi a parte mais difícil no meu processo, porque eu não tinha essa prática, né? Então, primeiro eu não queria trazer isso como um peso, né? Eu estava em busca de evoluir, né? Enfim, de emagrecer, mas eu não queria que isso fosse um peso. Então, por exemplo, eu nunca fui de comer comida pesada, né? Eu simplesmente diminui a quantidade e comecei a selecionar melhor os alimentos que eu consumia, né? A quantidade, mas não dessa maneira muito disciplinada ali, né? Do pezinho. E aí, com o tempo, isso foi mudando, eu vi a necessidade de agora sim incluir uma balança para conseguir ter outro objetivo, né? Porque eu já consegui atingir o que eu queria e agora eu quero outro. Então, como você falou, tem que ser aos poucos e você não colocar isso simplesmente como um peso da noite para o dia, mas ter um objetivo e ir medindo ali aos poucos. E uma coisa bem interessante nesse contexto da comida, amigo, que eu gosto de cozinhar. Então, o que eu faço? Eita, peraí, vou pesquisar coisas novas, práticas, por conta da minha rotina, para poder... Então, isso já me motiva a voltar para uma dieta mais regradinha. Esse dia mesmo eu estava comentando, falei, eita, poxa, eu tô 2 quilos acima do que eu gosto, já preciso me regrar. Por quê? É mais fácil perder 2 do que ganhar mais 1 e perder 3, não é isso? Ou ganhar mais 1 e perder 4, não é isso? Então, eu tô 2 quilos acima, porque eu estava fora da minha rotina de casa. Aí, fora da minha rotina de casa, você, mesmo comendo saudável, eu como muito, procuro comer e não pular refeição. Então, é outra coisa que eu tomo muito cuidado, não pular refeição. Porque antes eu não tomava café da manhã, por exemplo, hoje eu não pulo. Né? Então, a primeira refeição é a mais importante. E outra coisa, é observar os tipos de nutrientes. Então, antigamente eu não consumia a quantidade certa de proteína no café da manhã. Então, a primeira coisa que eu olho no meu café da manhã é se tem proteína. Né? E é fácil, eu amo ovo, então para mim é muito fácil. É aquilo que eu falei. Então, como para mim é muito fácil, porque eu como de tudo e não enjoo. Por exemplo, ovo não enjoo, graças a Deus, nem ovo nem banana. Então, para mim é muito fácil. Ficou outra como... Deixa pra lá, deixa abaixo, deixa... Enfim. Eu nem catei, mas depois eu catei. Ai. Então, assim, porque tem gente que enjoa, né? E eu mudo muito. Então, eu gosto de brincar com a cozinha. Então, você não vai... Tem gente que chega lá em casa e come da minha refeição. Ai, que delícia, como que você fez? Meu amigo, não sei. Foi cozinha criativa. Então, tá bom, delicie bastante, porque você não vai ver de novo, porque eu saí misturando o que tinha lá. E é isso. Então, comece pelo simples. Comece o que é simples pra você. Se é mais fácil ir dançar, se é mais fácil... E outra coisa...
comprometa alguém dentro do seu processo? Fala assim, amiga, eu tô precisando da De sua ajuda. ajuda. Irmã, É. tô precisando da sua ajuda. Se torna Amor, mais fácil, tô mais precisando leve. da sua ajuda. Com o quê? Aí você começa com aquilo que é mais... Com a minha refeição, com o exercício físico, com o treino, e assim vai. São algumas diquinhas. Então, gente, para resumir, foi, assim, incrível o Guto ter trazido essa pauta, né? E o Instagram e o canal... Vou falar de novo. Vá. Então foi incrível o Guto trazer essa contribuição dele dentro do canal Foco, né? Então deixar aqui o parabéns ao canal por trazer essa proposta, porque é sim importante que pessoas, principalmente que são influenciadoras digitais, que têm acessos a mesas, a lugares, a espaços que outras pessoas não têm, trazer temáticas de saúde pública, né? E que muda a vida de todo mundo e muda para melhor. E outra coisa que a gente precisa ficar atento é a nossa capacidade de aprender com tudo. Porque tem muitas pessoas, até nos meus ambientes mesmo, mas também influenciadores que me geram algum tipo de desconforto. Aí a primeira coisa que eu analiso é por que me gera desconforto? Por que aquela pessoa está sendo ofensiva ou ela está falando algo que me dói? Me dói por quê? Porque é mentira ou é verdade e eu não estou conseguindo atingir aquilo ali. Exatamente. Então, muitas vezes dói porque eu não quero ouvir. Isso dentro de casa, isso por influenciadores digitais, isso por contexto econômico político, e aí eu paro para me analisar. Mas isso também ninguém ensina a gente a fazer isso. Então, eu estou dando aqui essa dica. Analise se aquilo está gerando desconforto, porque você está querendo poupar esforço para não ter aquele resultado. E fique aberto para aprender, porque uma vida é uma troca o tempo todo. E para aprender, basta se inscrever aqui no canal da minha amiga e acompanhar os vídeos dela. Inteligentes. E é isso, gente, foi maravilhoso, né? Oi, Foi ótimo amei! estar aqui com você. E assim, a pauta foi incrível, porque é um tema que a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão falando sobre, né? Na verdade, estão querendo muito, mas ainda existe uma grande barreira a ser alcançada aí, né, no nosso país e no mundo. E a gente não podia deixar de falar sobre isso aqui, né? Foi incrível. E, amigo, assim, de verdade, do fundo do meu coração, você e outras pessoas que eu vejo com essa disciplina, com essa dedicação, que atinge resultados por conta da disciplina, por conta das escolhas, eu sempre faço questão de parabenizar. Porque eu sei que não é um lugar fácil. Não é um lugar fácil de decisão, não é um lugar fácil financeiramente, não é um lugar fácil socialmente. Então a gente tem que lutar contra muitos fatores, são muitos fatores para a gente ir contra, para atingir um resultado que a pessoa olha, que é só o físico, mas é muito além do físico. Vai para além, com É certeza. o psicológico, é o Muda de social, é o vida. econômico, é tudo, gente. Não é só sobre um perfil. E isso requer muita disciplina e muita dedicação. Então, parabéns pelo seu esforço, por suas escolhas. E assim, eu já era apaixonada por você, pela versão que eu conheci, né, fofinha, cheinha, com sobrepeso inflamado. Inflamado. Né, com sobrepeso inflamado. E hoje eu admiro muito mais. Desintoxicado, cheio de ideias, de receitinha. Meu amigo, tem que provar. As receitinhas. As receitinhas. Né? Qualquer dia a gente traz aqui no canal dela algumas receitinhas pra vocês, fit, né? Pronto. Amiga? Aí amei. Tchau, até o próximo vídeo.